Eu sou um órfão, mas fui financiado por um rico e tive sucesso nos estudos. Para pagar a dívida, eu me entreguei à jovem mestre doente e possessiva. O contrato deve ser sem limites, sem autoestima ao seu lado por 5 anos. Levei-a para fora da sombra emocional. Naquela noite, após assinar o contrato, Zhan Ruonan, suportando por muitos anos, seu desejo de posse explodiu completamente. Ela me prendeu no quarto. Todos os dias, ele usa o sêmen branco e macio dela, pisando livremente no meu rosto. Com o passar dos dias, seu desejo de posse sobre mim se tornava cada vez mais forte. Eu nem podia olhar para outra garota. Se eu ousasse desobedecer a ordem, ela me forçaria a engolir seu JY podre, enfiando-o com força na minha boca. Eu espero ansiosamente todos os dias. Finalmente chegou o último dia do contrato. Às 6 da noite, eu preparei 6 pratos e uma sopa. Cada prato foi feito de acordo com Zhan Ruonan, cozinhado com cuidado para o gosto dela. 7 horas. Eu preparei a água do banho. Também coloquei ao lado as rosas e o aromatizador que a Zhan Ruonan adora. 8 horas. Eu coloquei as chinelas da Zhan Ruonan na entrada. 9 horas. A porta da frente foi aberta. Zhan Ruonan voltou. Eu fui ao seu encontro. Peguei o casaco dela. Coloquei as chinelas na frente dela. Eu pendurei o casaco no armário ao lado. Perguntei se ela queria tomar banho primeiro ou comer. Zhan Ruonan olhava para o celular e disse casualmente: primeiro tomar banho. O ponteiro do relógio na parede girou meia volta. Zhan Ruonan saiu do banheiro vestindo um roupão, enquanto secava o cabelo. Eu rapidamente entreguei o pijama. Então, enquanto ela trocava de roupa, fui à cozinha e trouxe a comida que acabei de aquecer. Por tudo o que eu fiz, Zhan Ruonan já estava acostumada. Ela está de bom humor hoje. Ela está sempre olhando para o celular. Parece que está conversando com alguém. Eu passei por ela enquanto colocava os pratos e talheres. Eu vi levemente a tela do celular dela acender. As duas palavras "Lan Yi" no topo da interface invadiram meus olhos de repente. Eu desviei o olhar levemente. Virei-me e fui para a cozinha. O celular no meu bolso de repente tocou. Eu tirei o celular. A tela mostrava a mãe da Zhan. Atendi a chamada. A voz da mãe da Zhan veio do outro lado. Yun-Shen, você realmente vai se divorciar da Ruonan? Eu olhei pela janela. Sob a luz da parede, um grupo de flores de cacto começou a florescer silenciosamente. Depois de um longo tempo, eu finalmente falei em voz baixa. Tia, você sabe, eu estou com ela apenas por causa daquele contrato. Agora o contrato já expirou. E além disso, Anyi também se divorciou e voltou para o país. Ela tem estado muito feliz ultimamente. E não precisa mais de mim. A mãe da Zhan suspirou do outro lado da linha. Ela disse com pesar: eu te fiz sofrer todos esses anos. Eu sei de todo o sofrimento que você passou. Eu pensei que, após tantos anos de dedicação, ela iria se apaixonar por você. Mas, no final, deixa pra lá. De qualquer forma, Anli já voltou agora. Eu também não me preocupo mais com ela. Você abriu mão de estudar no exterior por causa da Ruonan há 5 anos. Se você ainda quiser ir agora, eu posso te ajudar a organizar isso. Eu olho para aquele grupo de flores de cacto que se abriram completamente. Meus olhos perdem o foco por um momento. Esses 5 anos foram dedicados a Zhan Ruonan. Minha vida já parou por tempo demais. É hora de seguir em frente. Então eu aceno com a cabeça. Então, muito obrigado. Por favor, me ajude a organizar isso. Eu quero sair o mais rápido possível. Após desligar o telefone, o grupo de flores de cacto do lado de fora murcha silenciosamente. Assim como meu casamento de 5 anos também está prestes a acabar. Minha família é pobre. Foi o grupo Zhan que me ajudou a estudar. Assim, eu consegui ter sucesso nos estudos. E ainda consegui a única vaga de intercâmbio da escola. Antes de ir para o exterior, eu fui à casa dos Zhan para agradecer. Não sou a única que foi apoiada pelos Zhan, mas eu sou a primeira a vir agradecer. O fez com que a pessoa que pretendia se livrar de mim com desculpas repensasse. A mãe de Zhan não pôde deixar de me olhar mais algumas vezes. Depois de ouvir meu propósito, a mãe de Zhan ficou em silêncio por um bom tempo antes de falar. Se você realmente quer retribuir, então me faça um favor. A partir da boca da mãe de Zhan, eu soube da história de Zhan Ruonan e Anyi. Zhan Ruonan e Anyi nasceram na mesma família rica. Cresceram juntos desde pequenos como amigos de infância. Todos sabiam que Zhan Ruonan gostava de Anyi. Mas, por causa de uma frase de Anyi sobre querer um amor que viesse devagar, ela sempre o protegeu em silêncio. Após a formatura na universidade, Zhan Ruonan estava pronta para se declarar. Mas Anli já havia arrumado uma namorada e ido para o exterior. Zhan Ruonan correu para o aeroporto durante a noite. No meio do caminho, ela sofreu um acidente de carro. Quando ela acordou, Anyi já havia se casado às pressas com aquela pessoa no exterior. Depois disso, ela bebia o dia todo. Uma jovem privilegiada sendo torturada de tal forma.
Justamente nesse momento, eu apareci. A mãe de Zan decidiu que eu ajudaria Zanruona a sair desse relacionamento. Então, para retribuir a gentileza, eu renunciei à oportunidade de estudar no exterior e assinei um contrato de 5 anos com a mãe de Zan. Em um banquete, eu intencionalmente encontrei Zanruona. Fingi que me apaixonei por ela à primeira vista. Comecei a persegui-la loucamente. A partir de então, todo o círculo sabia que ao lado de Zanruona havia um homem que a amava loucamente. Zanruona também começou a se acostumar com a minha bondade, mas nunca deu aquele passo. Até aquela noite, ela e algumas amigas estavam apostando em um cruzeiro. Quem trouxesse um acompanhante que conseguisse pular no mar, para encontrar os anéis que elas haviam perdido. O terreno ao norte da cidade seria dado a quem conseguisse. Eu sabia que ela estava determinada a conseguir aquele terreno. Ela não tinha dormido há várias noites. Quando todos hesitaram diante das grandes ondas, eu não hesitei e pulei no mar. Foi a primeira vez que Zanruona perdeu a compostura por minha causa. Ela me abraçou forte quando fui resgatado, tremendo de medo. Shu Yunshan, vamos nos casar. Eu vou tentar te amar. Depois eu soube. Naquela noite, ela aceitou se casar. Mas foi apenas porque An Yi postou algo sobre um amigo que beijava a esposa sob a aurora boreal. Mesmo assim, para cumprir aquele contrato, para tirar An Yi do coração dela, eu ainda me esforçava ao máximo para ser bom com Zanruona. Cozinhava para ela. Cuidava das tarefas domésticas com dedicação, ao saber que seu desejo de aniversário na infância era ver uma chuva de meteoros. Mas seus pais, ocupados com o trabalho, nunca a levaram para ver. Eu passei 6 meses procurando o melhor pico para observar as estrelas cadentes. Mas naquela noite, eu esperei a noite toda. Zanruona não apareceu. Depois eu soube. Ela foi procurar An Yi. Naquela época, o casamento de An Yi já estava começando a ter problemas. Foi a partir daquele dia. Ela viajava para o exterior uma vez por semana. Sempre preparava uma variedade de presentes novos e interessantes. Para agradar An Yi, ela os deixava na porta de sua casa. Mas não deixava que ele soubesse. No dia em que An Yi voltou para o país, para poder vê-lo na primeira oportunidade, ela acelerou e teve um acidente de carro. Eu passei 3 dias e noites sem dormir ao seu lado. Ela, em coma, gritou o nome de An Yi 999 vezes na cama do hospital. Naquele momento, eu finalmente entendi. A tarefa que a mãe de Zan me deu, eu nunca conseguiria cumprir. Felizmente, o contrato estava prestes a expirar. An Yi também se divorciou e voltou para o país. Zanruona finalmente conseguiu esperar pelo seu amado. Eu também cheguei ao momento de partir. De agora em diante, nós dois podemos começar uma nova vida. Com quem você está falando ao telefone? Vendo que eu não saía há muito tempo, Zanruona levantou-se e foi à cozinha me procurar. Mas me viu parado ali, olhando para o celular em estado de choque. Foi então que eu voltei à realidade. Disse calmamente: ninguém. A noite estava silenciosa. Ouvindo a respiração suave de Zanruona ao meu lado, eu mantinha os olhos abertos olhando para o teto. Passei a noite sem dormir. Na manhã seguinte, olhando para o prato de comida ocidental à minha frente, Zanruona não pôde deixar de franzir a testa. Você sabe que eu não gosto de comida ocidental. Por que você fez isso hoje? Eu olhei para baixo, peguei um garfo e coloquei um pedaço de bife na boca, mastigando devagar. Só restou isso na geladeira. Na verdade, não é bem assim. É só que eu estou me preparando para estudar no exterior. Por isso pensei em me adaptar um pouco aos sabores antes. Felizmente, a mulher à minha frente também não pensou muito. Ela colocou o celular na mesa, mas seus olhos estavam sempre atentos. Parecia que ela estava esperando notícias de alguém. Não precisa perguntar. Eu também sei quem ela está esperando. De repente, o celular vibrou. Ela imediatamente pegou o celular. An Yi parecia ter enviado alguma coisa, o que a deixou muito feliz. Os cantos dos lábios, que sempre foram frios, também se levantaram levemente. Eu a observei em silêncio por um momento. Então, tirei o acordo de divórcio que já estava preparado. Desde o momento em que assinei o contrato, eu estive me preparando para este momento. Agora, finalmente vou me libertar. Zanruona, vamos nos divorciar. Eu falei calmamente. Meu tom era tão neutro quanto se estivesse falando sobre o clima de hoje. Zanruona estava completamente absorvida na conversa com An Yi. Ela nem ouviu claramente o que eu disse. Ela apenas respondeu de forma superficial. Eu não fiquei surpreso nem um pouco. Porque nos últimos 5 anos, ela sempre foi assim comigo. Um tanto distante, um tanto próximo. Agora que An Yi voltou para o país, ela até retirou a última gota de atenção que tinha por mim. Eu virei o acordo para a última página e entreguei junto com a caneta na frente dela. Apontei para o local onde deveria assinar. Assine aqui, por favor. Ela estava ocupada conversando. Nem olhou. Uma das mãos pegou a caneta na ponta do meu dedo.
O local assinou seu próprio nome. A outra mão ainda continuava digitando no celular. Eu guardei o acordo. Continuei dizendo: Zanruona. Após um mês de período de reflexão, eu vou embora. Zanruona apenas fez um som de concordância. Em seguida, ela largou os talheres e se levantou para sair. Olhando para as costas dela, eu finalmente não consegui me conter e a chamei. Zanruona, você sabe o que eu acabei de dizer? Ela parou os passos. Olhou para trás, confusa, me encarando. Não é sobre levar suprimentos para o abrigo? O contrato que você me fez assinar não era sobre isso? Você falou sobre isso alguns dias atrás. O que aconteceu? Eu ri de mim mesmo por dentro. O contrato de suprimentos eu já fiz ela assinar no mês passado. Ela realmente não se importa comigo. E realmente não ouviu o que eu disse. Mas isso já não importa. Assim seja. Zanruona. Assim seja. Que você fique bem com a ida daqui para frente. Então eu sorri. Não é nada. À tarde, eu dirigi seguindo o caminhão de suprimentos até o abrigo. Terminado o trabalho, eu fui ao escritório do diretor me despedir dele. Mãe do diretor, eu vou estudar no exterior. O diretor ficou muito feliz por mim ao ouvir isso. Eu era originalmente um estudante de destaque do Departamento de Belas Artes. Naquele ano, eu desisti de ir para o exterior. Eu ainda lamentei por muito tempo. E um Shen. Isso é realmente maravilhoso. O diretor segurou minha mão e sorriu alegremente. Mas então ele pensou em algo. Seu rosto ficou preocupado. Mas você vai estudar no exterior. Isso não significa que você ficará longe da Ruona? Relacionamentos à distância são realmente difíceis. Eu olhei para algumas crianças brincando e correndo à distância. Balança a cabeça. Não é que estamos separados. Eu me divorciei dela. O diretor ficou surpreso no início. Em seguida, suspirou profundamente. Eu realmente não estava errado desde o início. Esse casamento de vocês não durará muito. Se ela realmente te ama, como ela nunca voltou com você todos esses anos? É melhor assim que se separaram. Ela carinhosamente deu um tapinha na pessoa ao seu lado. Sussurros de conforto. Eu também sorri e abracei o diretor de volta. É verdade. É bom estar longe. Depois de voltar do abrigo, eu subi direto para o andar de cima. Entrei no closet e comecei a arrumar minha bagagem. Foi então que percebi que minhas roupas eram escassas. Eu só tinha aqueles poucos conjuntos que a mãe da Zan me deu quando nos casamos. E minha esposa, com quem estou casado há 5 anos, nunca pensou em me comprar uma roupa. Depois de arrumar as roupas, eu peguei de novo todos os presentes que dei a Zanruona ao longo dos anos. Todos os presentes foram levados para vender como sucata. Ao longo dos anos, para agradá-la, eu preparei muitos presentes de aniversário com carinho, mas ela nunca deu uma olhada. Aqueles presentes foram deixados de lado, cobertos por uma grossa camada de poeira. Observando o caminhão de sucata partir, eu estava prestes a voltar para a mansão. Um som de buzina veio de trás. Eu me virei. Um Maybach parou na minha frente. Uma mulher vestindo um vestido vermelho desceu do carro. É a minha cunhada, Zan Yao. Zan Yao olhou para o caminhão de sucata que se afastava e fez um som de desdém. Virou-se e me avaliou de cima a baixo. Afinal, é alguém de uma família humilde. Até mesmo o papelão precisa ser vendido. Eu nem olhei para ela. Virei-me e estava prestes a ir embora. O sorriso sarcástico no rosto de Zan Yao desapareceu de repente. Ela se aproximou rapidamente e me agarrou. Shu Yunshan, você está surdo? Eu estou falando com você e você não ouviu? Desde que entrei na família Zan, sempre fui submisso e tentei agradá-los. Nunca a tratei com tanta frieza antes. Agora me atrevo a agir assim. Uma onda de raiva subiu instantaneamente no peito de Zan Yao. Eu me virei e arranquei a mão dela. Um traço de irritação passou pelos meus olhos. Zan Yao sempre não gostou de mim. Ela acha que eu, com essa posição, não mereço estar na família Zan. Nos 5 anos de casamento, ela sempre me atacou. Ou derrubava meu café da manhã, ou sujava minhas roupas limpas. Agora eu quero me libertar. Não quero mais ser submisso e agradar. Zan Yao estava prestes a explodir. Então, como se tivesse pensado em algo, olhou para mim com um sorriso divertido. Para pessoas como você, vender mais papelão é bom. Você ainda não sabe, né? O amor ideal da minha irmã voltou. Você, esse homem que ocupa o lugar dos outros, finalmente vai embora. Assim que terminou de falar, um homem de camisa branca desceu atrás dela. Esta é a primeira vez que vejo aí. Seus olhos de pêssego estavam cheios de brilho. Seu cabelo preto estava bagunçado. Sua pele era como porcelana. E, por acaso, ele usava uma camisa branca simples, sem outros acessórios, mas exalava uma energia inexplicável. Este casamento destruído nos últimos 5 anos não deixar qualquer vestígio nele. Não é à toa que Zanruona não consegue esquecer isso há tantos anos. Ao ouvir isso, An Yi se aproximou e puxou a mão de Zan Yao, com um tom suave. Yao Yao, não diga isso, Sr. Shu. Ele é seu cunhado.
Que cunhado? Irmão aí. Eu já te disse no carro. Minha irmã sempre gostou de você. Durante todos esses anos, ela não te esqueceu. Ela viajava para o exterior toda semana para te encontrar. Aqueles presentes foram todos comprados pela minha irmã para você. Você ainda não percebeu os sentimentos da minha irmã por você? Zhang Yao terminou de falar e me ordenou novamente. O que você está fazendo parado? Não vai logo levar as malas do irmão aí para dentro? Minha irmã já concordou. O irmão aí vai ficar aqui. Eu dei uma olhada nas malas. Não dei a mínima. Entrou direto. Zhang Yao estava tão irritada que batia o pé atrás de mim. No final, foi o motorista que levou as malas para dentro. Zhang Yao estava prestes a continuar procurando problemas com raiva. Zhang Huan entrou apressadamente de fora. Seu olhar caiu sobre Ali, que estava sentado no sofá. Ela suspirou aliviada. Ela se virou para mim do outro lado. A casa do An Yi não era habitada há anos. Precisamos reformar. Então, fique aqui conosco por alguns dias durante este período. Eu não disse nada. Em meio a um silêncio profundo, An Yi, com uma expressão triste, se levantou. Seu rosto estava cheio de inquietação. Hunan, talvez eu deva ir embora. Afinal, esta é a casa de vocês. O Sr. Shu parece um pouco infeliz. Hunan imediatamente estendeu a mão para detê-lo. Não precisa ir embora. Ele sempre foi generoso. Não vai ficar bravo por causa de uma coisinha dessas. Observando silenciosamente essa cena, eu finalmente falei, com um sorriso nos lábios. Eu realmente não ficaria bravo por causa de uma coisinha dessas. Senhora, fique à vontade para ficar aqui. Afinal, esta casa, mais cedo ou mais tarde, será do An Yi. Parecia que tinha medo de que Ali fosse embora. Hunan imediatamente ordenou ao mordomo para levar suas malas para o maior quarto. Zhang Yao se virou para mim com um sorriso satisfeito. Já está tão tarde. O que você ainda está fazendo aqui? Não vai preparar o jantar? A propósito, o irmão Ani não pode comer picante. Faça algo mais leve. Esta casa, mesmo com empregados, sempre fui eu quem cozinhou sozinho. Apenas porque Zhang Huan tem altas exigências e é exigente com a comida. Nem mesmo come o que um chefe Michelin faz. Só o que eu faço é minimamente comestível. Mas mesmo que eu me esforce muito, Zhang Huan só come algumas garfadas sem se importar. Ocasionalmente, Zhang Yao também vem comer. Mas sempre come e critica ao mesmo tempo. Neste momento, eu balanço a cabeça levemente e digo 4 palavras que surpreendem a todos. Eu não consigo fazer. Ao ouvir minha recusa, Zhang Huan olha para mim instintivamente. Na memória dela, eu nunca fui desrespeitoso com as pessoas da casa dela. Esta é a primeira vez que eu recuso. Ela estava prestes a abrir a boca. Os olhos brilhantes de Annie ao lado de repente se encheram de lágrimas. Sou eu quem está errado. Não deveria ter me mudado para cá. Afinal, eu sou apenas um estranho. E não deveria deixar o Sr. Shu cozinhar para mim. Depois de falar, ele se virou para subir as escadas e arrumar as malas. Mas foi puxado por Zhang Huan atrás dele. Não é da sua conta. Depois de falar, ela olhou para mim novamente. Seu tom estava levemente sombrio. Você não disse que não estava bravo? O que isso significa agora? Eu levantei a mão suavemente. O dedo indicador e o dedo anelar estavam cobertos com curativos. Eu me machuquei. Não posso molhar por um tempo. Na verdade, eu não me machuquei de verdade. Apenas o contrato terminou. Não quero mais desperdiçar pensamentos em Zhang Huan. Por isso, coloquei alguns curativos de propósito. Usei a lesão como desculpa para recusar cozinhar. A atmosfera congelou instantaneamente. Antes, eu cuidava de todas as tarefas domésticas sozinho. Os empregados da mansão saem no horário. Agora, além de mim, ninguém cozinha em casa. Mesmo que chamássemos os empregados de volta, já é muito tarde. Zhang Yao franziu a testa, insatisfeita. Suas palavras estavam cheias de reclamações. Por que você não disse que estava machucado mais cedo? Você está fazendo isso de propósito para nos deixar com fome? Ela ainda queria se aproximar e acusar. An Yi, que estava ao lado, rapidamente a puxou. Yao Yao, não faça isso. An Li olhou para Zhang Huan. Irmã Huan, faz tanto tempo que você está fora do país. Eu sempre pensei naquele restaurante de hot pot perto da escola secundária. Lembro que costumávamos ir lá depois das aulas à noite. Nós íamos lá com frequência. Que tal comer hot pot esta noite? Zhang Huan, é claro, não iria recusar o pedido de An Li, com um tom suave. Ok. Eu te levo. Quando o grupo partiu, eles me levaram junto. Durante o caminho, Zhang Huan dirigia enquanto conversava com as 2 pessoas no banco de trás, falando sobre coisas do tempo do ensino médio. An Li estava cada vez mais feliz enquanto conversava. Zhang Yao também conseguia intervir de vez em quando a conversa estava animada. Os 3 não puderam deixar de rir. No meio da risada, An Yi parecia ter se lembrado de algo. Ela olhou para mim,
que estava no banco do passageiro, sorrindo. Senhor Chu, desculpe. Não foi nossa intenção te ignorar. É que você não participou dessa memória. Não apenas não participei daquela memória. Depois, os dias deles. Eu também não vou participar. Eu fiz um som de concordância. Fechei os olhos em silêncio. Zhang Huonan raramente me olhou. De repente, senti que eu havia mudado. Depois de estacionar o carro, eu fui ao banheiro. Enchi as mãos com água fria e joguei no rosto. Levantei a cabeça e olhei para o meu reflexo no espelho. Meus traços eram delicados. A pele era clara, mas não escondia a fadiga entre as sobrancelhas. Também eram 5 anos de casamento. Os olhos de Ai estavam cheios de vitalidade. E eu, por outro lado, mostrava cansaço. Apenas mais um pouco de resistência. Eu poderei ser completamente livre. Eu disse isso a mim mesma. Voltei para a sala privada. Os 3 já haviam pedido os pratos. O fundo da panela deve ser de caldo claro. Ai não come carne. Coloque mais vegetais, exceto coentro. Zhang Huonan olhava o menu, enquanto falava com o garçom. Mesmo depois de tantos anos, ela ainda se lembrava claramente do gosto de Anli. Yunshen, você tem alguma restrição alimentar? Já se passaram 5 anos. Esta é a primeira vez que ela me pergunta sobre meu gosto. Eu estava sentado do outro lado. Peguei um pedaço de papel para limpar os pratos e talheres à minha frente. Está tudo bem, exceto frutos do mar. Este jantar de hot pot. Zhang Huonan estava apenas focado em Ai ao lado. Ela não comeu muito, mas não parou de servir comida para ele. Quando estávamos na metade da refeição, a mesa ao lado de repente começou uma discussão. E, por fim, ficou cada vez mais intensa. Até que começaram a brigar fisicamente. Os clientes ao redor correram para tentar impedir. Mas uma das pessoas tinha um temperamento explosivo. Ele pegou a panela de hot pot fervente e jogou em outra pessoa. A pessoa rapidamente se esquivou. Com esse movimento desajeitado, a panela de hot pot acabou sendo jogada em nossa mesa. Em meio a gritos, Zhang Huonan se virou instintivamente e protegeu An Yi ao seu lado em seus braços. Eu não consegui me esquivar a tempo. E fiquei olhando, sem poder fazer nada, enquanto uma grande panela fervente de caldo de hot pot era jogada em minha direção. No instante seguinte, estou coberto de caldo de hot pot. Meu braço branco instantaneamente ficou vermelho e cheio de bolhas. A dor ardente como se 1000 agulhas estivessem furando meu corpo todo. A dor é tanta que não consigo dizer uma palavra. Yunshen. Zhang Huonan rapidamente soltou Anli e veio em minha direção. Seus olhos mostraram pela primeira vez uma expressão de pânico. Está doendo? Eu vou com você ao hospital. Eu levantei os olhos e a olhei. A dor se espalhou por todo o meu corpo. Fiz o meu melhor, mas não consegui dizer uma palavra. Céus! Irmão Ai, como você se machucou tanto? Ao ouvir isso, Zhang Huonan, sua atenção imediatamente se voltou para Ai. Ela correu até ele ainda mais apavorada. Apenas algumas gotas de óleo de panela quente foram vistas em seu braço branco como a neve. Parecia extremamente alarmante. Ai retirou o braço. Com os olhos vermelhos, ele balançou a cabeça. Estou bem. O Sr. Chu parece estar mais grave. Leve-o ao hospital primeiro. Nada é sério. Você foi mimado desde pequeno. Um pequeno arranhão já faz doer o dia todo. Irmã, o que você está fazendo parado? Vamos logo levar o irmão Ali para o hospital. Zhang Yao estava tão ansiosa que bateu o pé. E ainda se lembrou de avisar aquele grupo. Eu disse que vocês têm algum problema. Se vão brigar, briguem lá fora. Vocês machucaram o irmão Ali. Anli não aguentava mais a dor. Ele começou a gritar baixinho de dor. Mas ainda assim insistiu. Está tudo bem. Irmã Hunan, você ainda deveria ir ver o Sr. Chu. Ele está muito mais machucado. Essa aparência fez o coração de Zhang Hunan doer. Ela não se importou com meu estado desastroso. Pegou Anli na cintura e saiu andando. Antes de sair, ela parecia ter se lembrado de algo. Olhou para mim com uma expressão de culpa. Anli sempre teve a pele sensível. Tem medo de dor. Aqui não é longe do hospital. Vá de táxi para o hospital você mesmo. Até que as silhuetas dos 3 desapareceram da vista. Foi então que voltei à realidade. Enquanto suportava a dor. Enquanto puxava o ar com força. Vendo que eu estava tão ferido e ainda assim deixado de lado. O garçom ao lado rapidamente se aproximou com compaixão, pedindo desculpas enquanto fazia um tratamento de emergência para meu ferimento. Tomei um analgésico. A dor diminuiu um pouco. Pedi ao garçom uma roupa emprestada e a vesti. Só então saí trêmulo para pegar um táxi. Rumo ao hospital. O médico segurava um cotonete e pressionou a área da bolha. Ele me aconselhou a passar pomada todos os dias para não deixar cicatriz. Eu estava com tanta dor que fechei os olhos com força. 2 enfermeiras passaram ao meu lado empurrando um carrinho. Se me perguntarem, o Sr. Zhang é realmente bom com o Sr. An. Apenas queimou algumas gotas de óleo de hot pot.
Ele ainda alugou todo o andar. E ainda chamou todos os especialistas em dermatologia para uma consulta. É isso mesmo. Ele tem apenas um pequeno ferimento. Chegou um pouco tarde e já está quase cicatrizando. Se eu também pudesse ter uma mulher carinhosa que gostasse de mim, seria ótimo. Ha 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 ha. Não pense mais nisso. Mulheres assim são raras de se encontrar. Uma vez a cada milênio. Eu sorri, deixando minha esposa gravemente ferida para trás. Virei-me para cuidar de outros levemente feridos. Eu realmente sou uma raridade. Até que o ferimento fosse devidamente tratado. Eu agradeci ao médico e fui embora. Assim que saí do portão do hospital, meu celular recebeu uma notificação. Era uma notificação de admissão de uma escola no exterior, me lembrando de preparar uma obra para a matrícula. Após 5 anos, eu peguei o pincel novamente. Comprei pincéis e tinta. Eu não voltei para a casa dos Zan, mas fui para a montanha Lanyue. A paisagem da montanha Lanyue é linda. Lagos serenos repousam entre as montanhas. A água do lago é como um espelho, refletindo as montanhas, parecendo uma pintura, fazendo a gente se sentir relaxado. Eu soltei um suspiro. A opressão dos últimos 5 anos se dissipou. Apenas a liberdade há muito esquecida permanece. Uma inspiração surgiu na mente. O pincel toca o papel. Em um piscar de olhos, uma bela cena aparece. Sem barulho, sem poeira. Apenas o canto dos pássaros e o suave som do vento. 3 dias inteiros. Eu estou imerso nesta bela cena. Até descer a montanha para enviar a pintura para a escola. Eu só então liguei o celular. No momento em que liguei, incontáveis chamadas perdidas e mensagens apareceram. Preencheram a tela. Todas de Zan Ruona. Isso nunca aconteceu antes. Antes, eu era o único a ligar e enviar mensagens para ela. Ela nunca me ligou. Mesmo as chamadas perdidas ela não retornava. Justo quando eu estava distraído, o telefone de Zan Yao tocou. Assim que apertei para atender, uma voz estridente veio. Shui Yunshin, para onde você tem ido esses dias? Você sabe que minha irmã está louca à sua procura? Não pense que isso vai chamar a atenção da minha irmã. Está sonhando. O lugar do homem da família Zan só pode ser ocupado pelo irmão ali. Depois de xingar, Zan Yao desligou o telefone. Eu franzi a testa. Será que eu ouvi errado? Zan Ruona me procurou como uma louca. O que ela queria de mim? Eu queria perguntar se Zan Yao estava errada. Mas aquelas 108 chamadas perdidas no meu celular também mostravam a urgência de Zan Ruona em me encontrar. Com confusão em mente, eu voltei para casa segurando a prancheta. Acabei de sair do carro. Um dos empregados da mansão veio me receber, com um sorriso de alívio no rosto. Alguns estavam prestes a chorar. Senhor, finalmente, o senhor voltou. Esses dias em que o senhor não esteve em casa, a casa ficou uma bagunça. O senhor Zan não ficou satisfeito com nada que fizemos. Ele ficou irritado por vários dias. Ao ouvir isso, eu entendi. Era porque faltava o meu cuidado. Não estou acostumado. Mas ela também deveria se acostumar. Afinal, em breve, eu vou embora de vez. Para o resto da vida. Ela terá que viver sem mim. Eu tranquilizei o empregado. E então entrei na mansão. Só vi que as luzes estavam apagadas lá dentro. Zan Ruona estava sozinha sentada no sofá. A luz da lua que entra pela janela pisca, cortando seu contorno de forma indistinta. Ouvi passos. A mulher finalmente levantou a cabeça. Ela me encarou por um bom tempo. Havia uma leve insatisfação em suas palavras. Para onde você foi esses dias? Enquanto tirava o casaco, respondi de forma casual. Fui para as montanhas buscar inspiração. A mulher franziu a testa. Por que você de repente se interessou por pintura? Não foi de repente. Eu sempre fui um estudante destacado de artes. Se não fosse para retribuir a gratidão, eu já teria ido estudar no exterior. Mas eu não disse isso a Zan Ruona. Apenas peguei o copo e tomei um gole. Meu tom era casual. De repente, eu quis pintar. Ao ver isso, Zan Ruona massageou entre as sobrancelhas. Sobre o que aconteceu da última vez no hot pot. Eu não te deixei de propósito. Apenas que ele sempre foi mimado desde pequeno. Tem medo de dor. Um pequeno arranhão faz ele sangrar o dia todo. Eu cresci junto com ele desde pequeno. Já estou acostumado a cuidar dele. Por isso, eu o levei primeiro ao hospital. E você também não se opôs na época? Por que está ameaçando fugir de casa de novo? A casa também já foi reformada. Ele se mudou daqui. Não fique mais bravo por essas pequenas coisas no futuro. No final das contas, sua voz tinha um tom de reprovação. Não sei se ela estava me acusando de fugir de casa, ou se estava me acusando de não ser generoso. Isso fez com que a pessoa amada se mudasse antes do tempo, mas eu não me importei. Apenas respondi de forma indiferente. Coloquei o copo de água e fui subir as escadas. Shui Yunshin. Eu olhei para trás. Vi a mulher no sofá se levantando. Estou com fome. Me traga uma tigela de macarrão, por favor. Levantei minha mão esquerda, que estava enfaixada.
Você se esqueceu? Minha mão também está machucada. Zhan Huonan ficou ligeiramente surpresa. Mas eu não prestei atenção na reação dela. Virei-me e subi as escadas. Nesse dia, eu acabei de sair do quarto. Um conjunto de joias valiosas foi colocado à minha frente. Eu levantei os olhos, confuso, e olhei para Zhan Huonan. Zhan Huonan tossiu. Sobre a última vez que fomos a um hot pot, eu estava ocupado cuidando do Anyi. Não consegui prestar atenção em você. Isso é uma compensação. Eu olhei para o anel de esmeralda na caixa. Um olhar complexo passou pelos meus olhos. 5 anos se passaram. Exatos 5 anos. Esta é a primeira vez que ela me dá um presente. Mas é para compensar. Compensar por ela ter se ocupado cuidando da luz da lua branca e me ignorado. Eu me lembrei daquela pilha de presentes no escritório. Presentes cuidadosamente preparados para Anli. O sarcasmo subiu à minha cabeça. Mas foi instantaneamente reprimido. Presentes que eu nunca havia sonhado antes. Agora eu também não preciso mais deles. Ao ver que eu não atendia, ela pensou que eu não gostava. Ultimamente, estive ocupado com as coisas de Anli. Então eu pedi ao assistente para escolher o mais caro na leilão. Se não gostar. Então, Zhan Huonan não terminou a frase. A voz de Zhan Yao veio do lado de fora da porta. Irmão Anyi, eu já te disse isso. Minha irmã gosta tanto de você. Você não deveria ter se mudado. Se mudar já é uma coisa. Então você deveria vir aqui na minha irmã mais vezes. Ela disse isso enquanto puxava ali para dentro. Depois de ver o anel na minha mão, ela exclamou surpresa novamente. Meu Deus! Irmão, Anyi acabou de me falar. Ele realmente gosta desse anel de dedo. Não esperava que você realmente o comprasse. Depois de dizer isso, olhou para Anyi ao lado. Seus olhos estavam cheios de inveja. Anyi, ao ouvir isso, o rosto ficou vermelho na hora. Envergonhado, abaixou a cabeça, olhando para a hesitação nos olhos de Zhan Huonan. Eu não pensei 2 vezes. Peguei diretamente a caixa de joias da mão dela e passei para Anyi, já que foi comprado para ele. Então, aceite. Com uma frase. Fiz uma escolha para Zhan Huonan. Resolvi sua confusão. Esta é a primeira vez. O olhar de Zhan Huonan não se fixou em Anyi, mas não pôde evitar olhar para mim. Não sei porquê. Olhando para minha aparência generosa, Zhan Huonan sentiu, pela primeira vez, que estava um pouco desconfortável. Sempre sente que eu sou diferente do que era antes, mas não consegue dizer exatamente onde está a diferença. Ela também não consegue explicar. Uma semana de reuniões. Era o dia em que o período de reflexão para o divórcio terminava. Comecei a arrumar as malas. Estava na metade do arranjo. Zhan Huonan enviou um assistente para trazer um vestido de alta costura, para eu ir à antiga casa participar do banquete. Olhando para aquele vestido, de repente, achei um pouco engraçado. Em termos legais, nosso relacionamento foi encerrado. Zhan Huonan, no entanto, ainda não sabia. Ainda me pediu para comparecer como genro. Eu realmente queria recusar, mas ao pensar nos cuidados da mãe de Zhan ao longo dos anos. Além disso, havia alguns documentos para o exterior. Os documentos que eu precisava pegar com a mãe de Zhan. Acabei trocando de roupa e indo ao banquete. Na sala de banquete vibrante e movimentada, as luzes brilhavam intensamente. Os copos se cruzavam. O aroma do vinho transbordava dos copos que se chocavam, espalhando-se entre a multidão barulhenta. E no centro da multidão, Annie estava cercado por um grupo de irmãos. Annie, o Sr. Zhan realmente te ama muito. É verdade. Esse anel na sua mão foi comprado na leilão da Sotheby's. Edição limitada mundial, que simboliza um amor único no mundo. Já ouvi falar que um misterioso milionário gastou uma fortuna para comprá-lo. Não esperava que fosse o Sr. Zhan. Não pensei que, após tantos anos, o Sr. Zhan ainda se lembrasse de você. Eu me lembro que, quando estávamos na escola, ela te acompanhava todos os dias para a escola. Aqueles gelatinas e chocolates na sua mesa também eram todos colocados lá secretamente pelo Sr. Zhan. Lembra de uma vez que vocês brigaram? Você não falou com ela por vários dias. Ela procurou inúmeras pessoas para tentar te agradar. Uma vez, ela até veio até mim. TSK. Você não sabe como ela estava naquela época. Seus olhos estavam cheios de vermelhidão. Mas isso poderia ter custado a vida dela. Neste mundo, provavelmente ninguém ama você mais do que o Sr. Zhan. Soube que você se casou rapidamente com outra pessoa. Ela estava tão desanimada. Depois soube que você não estava feliz no exterior. Ela voava para te ver secretamente toda semana. Comprava presentes para te deixar feliz. Agora você também se divorciou. Eu vejo que ela também não gosta muito do marido atual. Vocês deveriam simplesmente ficar juntos. Anyi disse. Isso. Fiquem juntos. Em meio a gritos de incentivo. Eu estava parado no canto, observando essa cena em silêncio, ouvindo os outros fazerem barulho, contando como sua esposa já amou outra pessoa.
Shen. Uma voz repentinamente soou atrás de mim, trazendo meus pensamentos de volta. Eu me virei para olhar quem estava chegando. Queria chamá-la de mãe, mas de repente pensei em algo. Mudou de ideia, e a chamei respeitosamente de tia. Ao ouvir essa forma de tratamento, a mãe de Zan suspirou, mas não disse nada. Apenas me entregou todos os documentos necessários para viajar ao exterior. Shen. Eu já organizei tudo o que você precisa para viajar ao exterior. Lá as aulas começam cedo. Então eu já comprei a passagem de avião para você também. O voo decola em 3 horas. Há mais alguma coisa que você precisa que eu faça? Eu olho para os documentos em minhas mãos, e me sinto aliviado por dentro. Só de pensar que estou prestes a ter a tão esperada liberdade e uma nova vida. Minhas mãos começam a tremer involuntariamente. Eu respiro fundo para controlar essa emoção. Coloco os documentos na bolsa. Balanço a cabeça. Muito obrigado, tia. Você me ajudou com isso. Eu já estou muito agradecido. Após uma pausa, eu pareço lembrar de algo. Digo em voz baixa. Eu só tenho um pequeno pedido. Se, no futuro, Zanhuana souber de tudo, e perguntar sobre o meu paradeiro, por favor, diga que não sabe. Eu e Zanhuana, nesta vida, é melhor que não nos encontremos mais. Ao ouvir isso, a mãe de Zan me olha com uma expressão de surpresa. Você não contou a ela sobre a sua partida? O que você quer dizer? Está dizendo que eu me aproximei dela intencionalmente naquela época? Ou que eu a tratei bem de forma obsessiva nos últimos 5 anos? Não é que eu a ame. É apenas para retribuir. É só para obedecer às ordens da mãe da Zan. Quero que ela esqueça a comodidade e saia daquela relação fracassada. Ou será que eu quero me divorciar dela e ir para o exterior, e então nunca mais voltar? De que adianta dizer isso? A luz da vida dela já voltou. Mesmo que eu vá embora, ela provavelmente não se importará. Eu dou um sorriso. Não há necessidade disso. Eu só quero sair o mais rápido possível. Não quero mais criar confusões. Que saída? Uma voz feminina de repente soou atrás dos dois. Quando me virei, me deparei com os profundos olhos de Zanhuana. Meu coração estremeceu levemente. Abri a boca para tentar explicar algo, mas não tinha certeza se ela tinha ouvido. E quanto ela ouviu? Felizmente, a mãe da Zan rapidamente tentou amenizar a situação. Não é nada. Como você veio aqui? Zanhuana também não fez muitas perguntas. Apenas deu uma olhada no bolo em cima da mesa. Mãe, é sua vez de ir cortar o bolo. A mãe da Zan esfregou a cabeça. Recusou-se a dizer. Estou me sentindo um pouco mal. Deixem que vocês subam para cortar este bolo. Depois de falar, não nos olhou mais. Deixou que o mordomo a ajudasse a subir as escadas. Observei a mãe de Zan subir as escadas. Zanhuana estendeu a mão para mim. Vamos ir cortar o bolo. Mas eu balancei a cabeça. Levantei minha mão machucada. Não, a ferida ainda não sarou. Vá procurar aí. Um brilho de surpresa passou pelos olhos da mulher. Ela parecia não entender por que eu disse isso. Sempre sinto que algo escapou do meu controle. Por que eu deveria procurá-lo? Desta vez, a pessoa confusa sou eu. Por quê? Não é ela quem sempre me deixa para procurar Anyi? Nos últimos 5 anos, ela saiu do país inúmeras vezes por causa de Anyi. Agora eu estou dando a ela uma oportunidade. Qual o motivo dessa expressão de incredulidade dela? Eu sorri levemente. Porque vocês têm um bom relacionamento. É só cortar um bolo. Não é nada demais. Vendo meu rosto sorridente. De fato, não parecia estar brava. Embora ela ainda se sentisse estranha. Mas não disse mais nada. Caminhou diretamente até Anyi. Abaixou-se e disse algumas palavras em seu ouvido. Anyi ficou com o rosto vermelho. Mas ainda assim acenou com a cabeça. Pegou a mão dela e subiu ao palco. Juntos, segurando as mãos, cortaram o bolo. No som suave do piano. A maneira como os dois se aconchegavam não parecia que estavam cortando um bolo de aniversário. Parecia mais que estavam cortando um bolo de casamento. A festa já estava pela metade. Alguns mais velhos foram embora cedo por causa da saúde. Os que ficaram eram todos mais jovens. E esses jovens cresceram junto com Zanhuana e os outros. Sabia de tudo sobre ela e Anyi. Agora, vendo-os desse jeito, instantaneamente, aplausos começaram. Até mesmo alguns brincalhões começaram a aplaudir e a fazer barulho. Me dá um beijo. Me dá um beijo. Me dá um beijo. Isso fez o rosto de Anyi ficar ainda mais vermelho. As orelhas de Zanhuana também ficaram levemente vermelhas. Ela não foi beijar o Anyi, mas também não impediu esse grupo de fazer barulho. Eu não me importo. Eu peguei meu celular, contando silenciosamente o tempo que eu tinha para sair. Se o voo de 3 horas depois partir, então eu preciso ir agora. Mas essa aparência silenciosa, aos olhos de todos se tornou tristeza. Logo, um grupo de jovens nobres liderados por Zan Yao aproximou-se de mim com um sorriso debochado. Quando eu olhei para cima novamente,
Já havia uma multidão ao meu redor. Zhang Yao me olhou com um sorriso. Shu Yunxin, o que adianta você estar casado com minha irmã por tantos anos? Você ainda está apenas de pé aqui, solitário, olhando ansiosamente para sua irmã Yuan Yi, trocando carinhos. Eu já te disse há muito tempo que sua irmã gosta do Yuan Yi. Estar com você é apenas para curar a dor do coração. Se você for esperto, já deveria ter ido embora. Como você ainda consegue ser tão cara de pau? Segurando sua irmã sem soltar. Estou ansiosa para voltar e arrumar as malas. Não estou a fim de dar atenção a essas pessoas. Virei-me e estava prestes a ir embora. Quem diria que esse grupo de pessoas se tornaria ainda mais ousado? O patinho feio ainda quer se transformar em cisne. Que sonhos de primavera e outono são esses? Se não fosse por aí ter ido para o exterior, você acha que alguém como você pode ocupar a posição de genro da família Zhan? Você não sabe qual é a sua posição? Eu aconselho você a ser sensato. Então, abdique da posição de bom grado. Saia da família Zhan. Eles falavam enquanto me empurravam. Você está mudo? Estamos falando com você. Você ouviu? Vendo que eu não dizia nada, um dos caras de temperamento explosivo perdeu completamente a paciência. Ele me empurrou bruscamente para trás. Dengue! Um grande estrondo. Eu caí pesadamente naquilo que estava atrás de mim. Na alta torre de champanhe. As taças se quebraram em pedaços instantaneamente. O líquido branco do vinho se misturou com o sangue vermelho. Cena chocante. Em um instante, todos os olhares da sala estavam voltados para mim. Zhan Huona no palco viu essa cena. Suas pupilas se contraíram de repente. Ela rapidamente soltou a mão de Ali. Correu rapidamente em direção a mim. Olhando para mim, caído no chão, todo ensanguentado. Os olhos de Zhan Huona estavam cheios de raiva. Ela rapidamente se agachou. Me ajudou a levantar, enquanto mandava alguém chamar o médico particular rapidamente. Ao mesmo tempo, levantou a cabeça. Questionou friamente as pessoas ao redor. Quem fez isso? Todos estavam tão assustados que não ousavam respirar. O rosto de Zhan Huona estava terrivelmente sombrio. Estava prestes a continuar falando. O segurança de repente correu até nós. Senhor Zhan, o senhor An disse de repente que estava com muita dor no estômago. Vá rapidamente ver o que está acontecendo. Zhan Huona não me soltou. Apenas franziu levemente a testa. É muito sério? O segurança estava com uma expressão ansiosa. O senhor An estava se contorcendo de dor. Desta vez, Zhan Huona hesitou. Ela olhou para mim. Uma leve hesitação passou pelo seu rosto. Yunshen, eu entendi o que ela queria dizer. Lutei para me sentar de seu abraço, com uma expressão neutra. Eu sei. Eu sempre tive uma vida mimada desde pequeno. Um pequeno machucado já me faz sentir mal o dia todo. E ela já estava acostumada a cuidar de mim. Não esperava que eu fosse antecipar o que ela queria dizer. Zhan Huona moveu levemente os lábios, mas não conseguiu dizer nada. Eu já estava de pé, cambaleando. Continuei a falar. Não tem problema. Vá ficar com ele. O médico também vai vê-lo primeiro. Eu consigo lidar com isso sozinho. Não sei porquê. Vendo-me tão despreocupado, Zhan Huona sentiu uma ansiedade inexplicável. Claramente, eu costumava ser tão generoso. Mas hoje estou tão ferido. Mas estou sendo generoso demais. Generoso a ponto de parecer que ela não é mais importante para mim. Isso não sou eu. Antes, meus olhos estavam cheios dela. Desde quando eu me tornei assim? Zhan Huona queria dizer mais alguma coisa. Mas de repente, ao longe, ouviu-se a voz de An gritando de dor. Finalmente, ela não hesitou mais. Apenas olhou para mim com culpa. Yunshen, eu volto para te ver mais tarde. Depois eu vou compensá-lo. Depois de falar, ela não hesitou mais. Me deixou para trás. Saiu apressadamente, olhando para ela, preocupada, ajudando aí, enquanto falava suavemente. A maneira como saiu correndo. Um sorriso sarcástico surgiu nos meus lábios. Essa cena, nos olhos de Zhan Yao e outros, tornou-se a tristeza de ser abandonada. Pare. Eu pensei que isso poderia fazer sua irmã sentir um pouco de pena. Mas no final, você ainda foi deixado para trás. Shu Yunshin, se você tivesse um pouco de senso, então, saia da família Zhan por conta própria. Eu ignorei aquele grupo de pessoas. Pedi ao empregado uma sala vazia. Apliquei o remédio sozinha. E troquei de roupa. Só então saí mancando. Voltei para a mansão. Subi direto para arrumar as malas. Depois de descer com as malas, coloquei na mesa o acordo de divórcio assinado por nós dois. Assim que abri a porta para sair, encontrei os olhos de quem estava prestes a entrar. Me vendo, Zhan Yao começou a me reclamar sem rodeios. Por que você está correndo por aí? A irmã dela me pediu para trazer remédio para você. Não sei o que ela está pensando. Não está cuidando bem do An Yi. E ainda se preocupa com você. Teimou que eu viesse aqui. Me fez procurar por você o dia todo. Eu não preciso.
Melhor você guardar para o Anyi. Eu estava com uma expressão calma. Depois de falar, empurrei a mão de Zhang Yao. Me preparei para sair. E foi justamente nesse momento. Zhang Yao viu a mala que eu carregava. A expressão dela mudou drasticamente. Ela agarrou minha mão. O que você está fazendo? Eu a olhei. Meus olhos estavam sem emoção. Eu carregava a mala. O que você acha que eu vou fazer? É bem óbvio. Eu vou embora. A irmã dela gosta do Anyi. E você sempre insistiu que queria que o Anyi fosse seu cunhado. Agora eu estou pedindo divórcio ativamente. Estou abrindo espaço para ele. Zhang Yao ouviu essas palavras. Ela regalou os olhos. A pessoa inteira pareceu ter sido paralisada. Parece que não consegue acreditar em tudo que ouviu. Afinal de contas, eu amava Zhang Huonan tanto antes. Todos na indústria sabem. Agora, como eu poderia simplesmente ir embora? Ela parece ter entendido algo. Até sua voz tremia um pouco. Shu Yunshin, pare de fingir. Você ama tanto a irmã dela. No passado, você insistiu descaradamente em se casar com ela. Agora, como poderia ser você a pedir o divórcio? Eu entendi. Você está fingindo desinteresse para atrair. Não é? Deixe-me te dizer. Esse truque não funciona com a irmã dela. Meus olhos estão calmos. É verdade? O contrato de divórcio está em cima da mesa. Você pode ir ver se é verdadeiro ou não. Zhang Yao, você está segurando minha mão o tempo todo. Não é que você não quer que eu vá embora, certo? Ao ouvir isso, Zhang Yao imediatamente ficou furiosa. Ela rapidamente soltou minha mão. Como isso é possível? Eu mal posso esperar para você ir embora. Assim que você sair, eu vou soltar fogos de artifício para comemorar. Se minha irmã souber que você saiu por conta própria, também não sei quão feliz eu ficaria. Não sei por quê. A última frase. Ela disse isso de forma especialmente insegura. Mas eu não a olhei mais. Disse uma frase. Então, parabéns a vocês por terem realizado seus desejos. Então saí pela porta. Olhando para minha figura que se afastava sem saudade, Zhang Yao sentiu pela primeira vez que algo havia saído completamente do controle. Meu coração ficou inexplicavelmente ansioso. Ela gritou apressadamente para me parar. Shu Yunshin, para onde você está indo? Afinal, você não vai dizer nada para minha irmã? Meu movimento puxando a mala hesitou um pouco. Eu me virei para olhar Zhang Yao. Também olhei para a mansão atrás de Zhang Yao. Para retribuir a bondade. Eu finjo que amei Zhang Huonan por 5 anos. Me tornei o homem insistente que eles falam. O homem que está se envolvendo com Zhang Huonan. Para retribuir a bondade. Eu abandonei meus próprios sonhos. Desisti do meu futuro. Também me joguei fora. Nos últimos 5 anos, eu me esforcei para ser um bom marido. Cuidei da casa com dedicação. Mas não recebi um pingo de respeito. Não tinha um pouco de eu mesma. Vivi uma vida tão opressiva por 5 anos inteiros. Finalmente, eu paguei minha dívida. Finalmente, eu encontrei a liberdade. Eu sorri pela primeira vez. Sorrindo de forma tão sincera, tão despreocupada. Eu, sabe, vou viver uma vida que pertence apenas a Shu Yunshin. De agora em diante, tudo aqui não tem mais a ver com ele. Nunca mais. A família Zhang. Nunca mais. Zhang Huonan. Eu acenei como se estivesse me libertando. Enfrentando a luz da lua. Carregando a mala, desapareci na escuridão da noite. 3 dias depois, Zhang Huonan finalmente conseguiu voltar para pegar roupas limpas. Assim que entrou, ela chamou meu nome por hábito. Mas chamou várias vezes. Só trouxe alguns empregados. Onde está o senhor? Vendo os empregados, estranhos, ajudando-o a trocar de sapatos e pegar o casaco. Ela franziu a testa. O empregado hesitou por um bom tempo antes de dizer: o senhor não está em casa. Ela calçou os chinelos e entrou. Novamente não está em casa. Na última vez, eu acompanhei a Yi, que se queimou com o hot pot, de volta do hospital. Eu também sou assim. Fui embora em silêncio para me inspirar por vários dias. Desta vez, ela também levou a Yi ao hospital. E antes de sair, eu ainda fui generosa e disse a mim mesma que poderia ir ao hospital. Agora, estou novamente de mau humor e saí de casa. A irritação no meu coração gradualmente se transformou em uma raiva indescritível. Zhang Huonan acabou de chegar ao sofá. E imediatamente viu os documentos que estavam na mesa. Se fosse em outra ocasião, ela nem olharia para eles. Mas ela, inexplicavelmente, pegou os documentos que estavam sobre a mesa. As 5 grandes palavras acordo de divórcio entraram em seus olhos daquele jeito. E na parte de baixo, onde está a assinatura do homem, o nome dela apareceu claramente acima. Num instante, o rosto dela instantaneamente se tornou extremamente indiferente. A luz em seus olhos também desapareceu. O que restou foi apenas um frio e profundo vazio sem fim. Ela estendeu a mão e acariciou sua assinatura. Percebeu que não era impressão. Também não era uma imitação. Mas era realmente algo que ela havia escrito.
mas em sua memória não havia absolutamente nenhuma lembrança de ter assinado um acordo de divórcio. De repente, ela estreitou ligeiramente os olhos. De repente, lembrou-se da manhã em que foram almoçar fora. Parece que eu dei algo para ela assinar. Mas na hora, ela estava ocupada conversando com ele. Por isso não percebeu. Agora, pensando bem, aquilo era o acordo de divórcio. O documento em suas mãos estava amassado. Em seguida, ela o rasgou em pedaços, espalhando-se por toda a parte. Eu me divorciei dela. Isso sem dúvida é a maior piada do mundo. Eu a amava tanto. Amava-a tanto que poderia pular no mar por ela. Ela me deixou tantas vezes. E nunca me viu ficar bravo. Parece que ela estava ocupada cuidando de Annie recentemente. Isso só me deixou um pouco ciumento. 5 anos se passaram. Também pode me fazer sentir ciúmes. De qualquer forma, eu voltarei por conta própria. Se eu ainda não tiver voltado. Não. Eu voltarei. Zanruona está tão certa disso. Afinal, neste mundo, além de mim, ninguém mais a ama tanto. Nos dias seguintes, os empregados da mansão concordaram em não mencionar mais sobre mim. Até que chegou este dia. Zanruonan trouxe Anyi de volta do hospital. Olhando para Mingao sem graça à sua frente, Zhan Yao jogou a colher com raiva, gritando: "Quem fez este Mingao? E Shu Yunshin? Que ele faça outra tigela para nós." O empregado ao lado hesitou e falou: "Senhorita, o senhor não voltou nos últimos dias." Então, Zhan Yao imediatamente arregalou os olhos. Shu Yunshin ainda não voltou. Ela sempre pensou que eu estava apenas brincando sobre o divórcio. Afinal, a família dela é a única que eu posso me conectar nesta vida. Qualquer pessoa se seguraria firmemente nisso. Lembro do dia em que viu o acordo de divórcio na mesa. Ela levantou a cabeça e olhou para Zanruonan do outro lado. Ouviu o mordomo dizer que Zanruonan também voltou. Viu aquele acordo de divórcio. Ela imediatamente rasgou o documento e jogou no lixo. Mordiscou os lábios. Olhou para Yi ao seu lado. Ele estava tranquilamente bebendo mingau. Parecia que não ouviu a conversa delas. Sua irmã esperou por Anyi todos esses anos. Agora Yi também parece estar reconsiderando. Eu também me divorciei e saí. Deveria ser motivo de alegria para sua irmã. Zhan Yao se virou e olhou para Zanruona. Viu que ela estava com a testa levemente franzida. Parecia insatisfeita por eu não ter respondido por tanto tempo. Lembrou de mim. Ela sentiu mais ressentimento em seu coração. Se foi, que se foi. E ainda perturbou a paz da sua irmã. Após o jantar, Anyi foi ajudado pelo mordomo para subir e descansar. Zhan Yao olhou para Zanruona, que ainda estava sentada em seu lugar. Pensou um pouco e começou a falar. "Irmã, quando você vai dar um nome ao Anyi? Eu esperei muitos anos para que ele se tornasse meu cunhado." Zanruona levantou a cabeça abruptamente para olhar para ela. "O que você disse?" Zhan Yao sempre teve um pouco de medo dessa irmã. Não pôde deixar de recuar um pouco. Mas ainda assim, insistiu. "Shu Yunshin já se divorciou de você. E você não gosta dele. Por que não fica com o Anyi?" "Como você sabe que eu me divorciei do Shu Yunshin?" Ela engoliu em seco. "Da última vez, você não me pediu para levar remédio para o Shu Yunshin? Eu acabei vendo o acordo de divórcio." Naquele momento, ela achou que eu estava apenas falando. Vendo que eu não voltei por tanto tempo, ela também teve que acreditar que eu realmente queria me divorciar. Zanruona ouviu o que ela disse. Seu rosto ficou cada vez mais sombrio. "Não é preciso pensar para saber. O acordo de divórcio que deixei não foi por birra. Mas eu realmente quero me divorciar dela." Ela bateu com o copo de café na mesa. "Eu a amo tanto. E ainda assim vou me divorciar dela. Ela tem me mimado demais todos esses anos. Além disso, para onde eu iria se me separasse dela? Ligar para o senhor, para ele não ficar de mau humor, e voltar logo." O criado abriu a boca, com uma expressão difícil. "Nós já ligamos para o senhor antes, mas não conseguimos contato." Zanruona pegou o celular e abriu a lista de contatos. Deslizou para cima e para baixo, e percebeu que não tinha salvo meu número. Da última vez, foi a assistente que ligou para mim. Depois de conseguir meu número com o criado, ela fez a ligação, mas do outro lado só veio uma voz mecânica. "O número que você discou não existe. Eu realmente cancelei meu número." A mulher olhou para a tela escura, com uma expressão de raiva crescente nos olhos. Ela se levantou abruptamente e saiu. Zhan Yao ficou tão surpresa que gritou atrás dela, mas não conseguiu detê-la. Só quando estava dirigindo e esperando o semáforo ficar vermelho, Zanruonan conseguiu se acalmar. "Para onde ela vai me procurar? Eu perdi meus pais quando era criança. Fiquei morando em um abrigo enquanto era sustentada pela família Zhan." No meio do barulho das buzinas dos carros atrás, ela fez uma volta e seguiu em direção ao abrigo, olhando para o homem alto à sua frente. O diretor, pela primeira vez, ficou com uma expressão séria. Ela pediu a outros professores que levassem as crianças para baixo. Só então ela se sentou na cadeira.
Senhora Zhan, por favor, sente-se. O que você precisa de mim? Zhan Huonan também não queria se importar com a atitude distante da outra pessoa, apenas olhando para ela. O diretor queria perguntar se você sabe onde Shu Yunshin realmente foi. Ela queria dizer que a casa ficou uma bagunça sem ela nos últimos dias, mas ao lembrar da posição da pessoa à sua frente, no final, ela engoliu as palavras que não conseguiu terminar. Um sorriso sarcástico passou pelos olhos do diretor. Casados há 5 anos. É assim que Zhan Huonan me chama? Um leve aperto no coração passou por ela, mas logo se transformou em alívio. Alívio por ter quitado minha dívida cedo. Me divorciei dela. Caso contrário, uma mulher como essa realmente não vale a pena passar a vida ao lado dela. O diretor nem olhou para Zhan Huonan. Começou a cuidar de seus próprios assuntos. Você está casada com Yunshin há 5 anos. Não sabe nem para onde ele foi. Como eu poderia saber? Senhora Zhan, por favor, volte. Após voltar sem sucesso, Zhan Huonan deu um soco no volante. Shu Yunshin. Ela sempre achou que o divórcio que deixei. O acordo era apenas uma forma de brigar com ela. Mas agora eu cancelei meu número de telefone. E ninguém sabe para onde eu fui. Ela teve que admitir que eu realmente queria me divorciar dela. Mas em seu coração, ela estava cheia de ressentimento. Eu realmente a amava tanto antes. Por que você decidiu deixá-la tão rapidamente? Foi então que o celular ao lado começou a tocar. Após atender, a voz fraca da mãe de Zhan veio do outro lado. Huonan, volte aqui uma vez. Mamãe tem algo para te dizer. A mãe de Zhan olhou para a pessoa à sua frente. Suspirou. Agora você e Yunshin estão divorciados. Anli também se divorciou e voltou para casa. Você e Anli. Mãe. Zhan Huonan rapidamente interrompeu as palavras da mãe. Eu não concordei em me divorciar de Yunshin. A mãe de Zhan ficou surpresa e arregalou os olhos. Ela pegou um certificado de divórcio da gaveta. Mas vocês já pegaram o certificado de divórcio. Yunshin não te contou? Vendo a confusão que passou rapidamente por seus olhos, a mãe de Zhan estava ainda mais perplexa. Ela pensou que eu apenas não havia contado à filha sobre ir para o exterior. Não imaginava que nem mesmo o divórcio foi mencionado. Então, como elas assinaram o acordo de divórcio? Zhan Huonan olhou para o certificado de divórcio à sua frente. O olhar dela escureceu. O fogo ardente que queimava no peito, que queimava até seus olhos. Ela achava que eu apenas assinei o acordo de divórcio com ela. O certificado de divórcio leva 1 mês de período de reflexão. Ou seja, há mais de 1 mês. Eu já estava me preparando para me divorciar dela. A mãe de Zhan lançou um olhar confuso. Ela respondeu algumas coisas de forma casual. Perguntou à mãe de Zhan por que ela queria juntar ela e Anli. A mãe de Zhan sorriu. Você quase morreu por causa do Anli no passado. Agora ele voltou para o país. Yunshin também se divorciou de você. Eu pensei. No passado, todos diziam que ela e Anli não eram compatíveis. Agora ambos se divorciaram. E agora todos dizem que elas combinam bem. Ela se sentiu estranhamente desconfortável. Mas eu não concordei em me divorciar de Yunshin. Ao ouvir sobre o divórcio comigo, ela ficou repentinamente ansiosa. Nestes 5 anos, ela se acostumou com meus cuidados. Não consigo imaginar como seria ficar sem mim. Quanto mais, eu a amo como a minha própria vida. Meu divórcio com certeza foi uma birra. Quanto a Ai, ele é o seu amor platônico da juventude. Ela realmente gosta dele. Mas fazê-la desistir de mim, parece que ela não consegue. A mãe de Zhan viu que ela estava confusa. Ela pegou um documento da gaveta. Viu as 4 palavras acordo de gratidão e minha assinatura. Zhan Huonan imediatamente arregalou os olhos. Mãe, o que isso significa? A mãe de Zhan não queria esconder nada da filha. Naquele ano, Anyi se casou e foi para o exterior. Você ficou desanimada. Eu só queria encontrar alguém para te ajudar a sair dessa. Shu Yunshin estava prestes a vir para cumprir sua gratidão. Nós discutimos e chegamos a um acordo. Ele vai te acompanhar por 5 anos, ajudando você a superar esse relacionamento. A gratidão dele estará completa. Para ser sincera, ele fez um ótimo trabalho nesses 5 anos. Mas ele sempre se referiu a si mesmo como um tio. Isso também a lembrava. A mãe de Zhan queria. Se Anli nunca voltasse para o país, então me trate como um verdadeiro genro. Quem diria que o contrato de 5 anos acabaria agora? Anli voltou. A filha teve um acidente de carro só para vê-lo. Ela ainda hesitava sobre como começar. Yunshin propôs o divórcio e se retirou. Zhan Huonan não conseguia ouvir nada. Ela segurava firmemente o contrato de gratidão. Suas mãos tremiam incessantemente. Sua mente estava em branco. Afinal, nesses 5 anos, toda a bondade que lhe fizera era por gratidão. Eu nunca a amei. Depois que Anli voltou para o país, eu mal podia esperar para me divorciar. Mas o amor nos meus olhos não parecia falso. Se eu não a amasse, como poderia ter pulado no mar por ela?
Como poderia ter sido bom com ela por 5 anos? Ela olhou para o contrato. Nele estavam claramente listadas as coisas que eu deveria fazer por ela. Desde ser responsável pela vida dela, até cuidar de todas as coisas da casa pessoalmente. Cada ato de bondade que tive por ela. É tudo por causa do acordo. Não havia um pingo de sentimento pessoal. A última esperança de Zhan Huonan se despedaçou. A frustração transbordou como uma enchente. Inundou seus olhos. Com um estalo, o acordo se desfez em pó em suas mãos. Aos olhos da mãe de Zhan, a filha sempre foi calma e controlada. Apenas porque Anyi perdeu o controle uma vez ao se casar e ir para o exterior. Esta é a segunda vez que ela fica tão irritada por causa de outra pessoa. As palavras que ela queria dizer ficaram presas na garganta. Zhan Huonan respirou fundo algumas vezes. Forçar-se a se acalmar, já que Yunshin assinou este acordo com a mãe. Então, sobre a partida de Yunshin. A mãe certamente sabe. Ela levantou os olhos e olhou para a mãe, com um brilho de esperança nos olhos. Mãe, você deve saber para onde Yunshin foi, não é? A mãe de Zhan a observou por um longo tempo. Ela sabe que a passagem para o exterior é de minha responsabilidade, mas eu pedi a ela para não revelar meu destino. Ela olhou para a filha com dificuldade. Desculpe, eu não posso te dizer. Além disso, ela deu um sorriso amargo. Mesmo que eu te dissesse, não adiantaria. Shu Yunshin não foi para o país que eu arranjei para ele estudar. Os olhos de Zhan Huonan imediatamente se encheram de desânimo. Ela não esperava que eu fosse embora de forma tão decisiva. A mãe de Zhan só sentia pena. Não havia outras emoções. Ela apenas perguntou de forma cautelosa. Então, você ia aí? Um toque de telefone estridente soou. Após atender, a voz ansiosa de Zhan Yao chegou. Irmã, você precisa voltar rápido. O irmão aí teve um problema. Quando Zhan Huonan chegou em casa, viu alguns estrangeiros parados do lado de fora da mansão. A mulher à frente tinha uma expressão indiferente. Ela olhava friamente para Yi, que estava chorando com o rosto coberto. Zhan Huonan reconheceu imediatamente que era a ex-esposa de Anli. Ela rapidamente se aproximou. A atenta Zhan Yao a viu. Ela acenou rapidamente. Irmã, venha rápido. Todos olharam para ela, especialmente a ex-esposa de Anli, e a examinou de cima a baixo. A opressão naquele olhar fez o coração de Zhan Huonan tremer inexplicavelmente. Zhan Huonan se aproximou de Anli, olhando para a pessoa à sua frente. O que a senhora veio fazer na família Zhan? Yi olhou para ela e deu uma risada fria. O que eu vim fazer? A senhora Zhan não é a que sabe melhor? Eu e Yi estamos casados há 5 anos. Você tem o incomodado constantemente. Falando nisso, nós podemos nos divorciar. E não podemos deixar de contar com a sua ajuda. Zhan Huonan estava confusa. Durante aqueles 5 anos, Zhan Huonan ia toda semana para o exterior uma vez para ver Anyi secretamente. Mas ela sempre disfarçou bem. Os presentes que trazia também eram comuns. Yi a olhou como se fosse uma idiota. Embora ela e Anli tenham se casado rapidamente, no início, ela realmente amava Li. Até que ela assumiu completamente o controle da empresa da família. E começou a limpar a família e ficou ocupada. Foi então que ela começou a ignorar Yi. Olhando para aquelas postagens que ele fez nas redes sociais, ela pensou em lhe dar uma explicação, mas acabou sendo interrompida por inúmeras chamadas. Foi exatamente nesse período. Muitas coisas inexplicáveis apareceram ao redor de Anli. Pequenos presentes que não se vê nos Estados Unidos. Ela descobriu ao verificar as câmeras, que na verdade foi Zhan Huonan que secretamente colocou esses presentes na porta da casa deles. Uma raiva inexplicável surgiu em seu peito. Ela jogou todos esses presentes na frente de Anyi, e teve inúmeras discussões com ele. No final, Anyi se divorciou secretamente e voltou para casa. Yi olhou para a pessoa à sua frente. A senhora Zhan realmente tem uma boa educação. Já tem um marido. E ainda não consegue esquecer o marido dos outros. Uma frase fez o rosto de Zhan Huonan mudar drasticamente. Eu já estou divorciada. Anli, que estava atrás, levantou a cabeça abruptamente para olhar Zhan Huonan. Um olhar de surpresa passou por seus olhos. Desde pequeno, ele sempre soube que Zhan Huonan gostava dele, mas ele a via apenas como uma irmã. Naquela noite, ao saber através de um amigo que Zhan Huonan queria se declarar para ele, ele estava se preparando para levar a namorada para casa para conhecer os pais. Para evitar constrangimentos, ele só se casou com Yi e saiu do país. Talvez o casamento tenha sido apressado demais. Yi realmente o amava no começo, mas depois os negócios foram se tornando cada vez mais ocupados. Além disso, aquelas provocações sutis de outros homens, as provocações e suas explicações tardias. O casamento dos dois começou a apresentar fissuras. Aqueles posts que ele fez também foram vistos por Zhan Huonan. Por isso apareceram aqueles presentes do lado de fora de casa. Ele sabia que Zhan Huonan também havia se casado. E também sabia que suas ações causariam
Muitos problemas para os casais de ambas as famílias. Por isso pensou em se livrar desses presentes discretamente. Mas no dia em que ele jogou tudo fora, Hwai o pegou em flagrante. Inúmeras contradições acumuladas foram desencadeadas naquele momento. Depois, ele se divorciou secretamente e voltou para o país. Os pais estão longe no exterior e não podem cuidar dele. Justo quando ele pensava em ficar no hotel da família, Zanruona não sabia de onde soube. A notícia do seu divórcio veio até ele. Ele é naturalmente tímido. A coisa mais ousada que fez foi se divorciar secretamente de Hwai. Ao enfrentar os avanços de Zanruona, que sempre gostou dele, ele recusou severamente e afirmou que tinha um lugar para ficar. Mas Zanruona parecia não ter ouvido. Ela o levou de volta para a casa da família Zan de forma firme. Quando ele pensou que Shu Yunshin não queria que ele ficasse lá, ele se sentiu aliviado, pensando que assim poderia ir embora. Mas para sua surpresa, Shu Yunshin concordou. Depois, a casa dele foi reformada, e aproveitou que Shu Yunshin não estava em casa, para se mudar secretamente. Afinal, eles eram amigos há muitos anos. Ele também não queria destruir a amizade deles. Mas cada vez que ele recusava, em Zanruona, isso se tornava um significado diferente. Isso sem dúvida o deixou angustiado. Após ouvir que Shu Yunshin e eu nos divorciamos e ele partiu, seu coração sentiu ainda mais culpa. Ele não deveria ter voltado para o país. Hwai nem olhou para Zanruona. Ele puxou An Yi diretamente de trás dela. An Yi. Zanruona instintivamente tentou pegar, mas foi impedida na frente por um segurança trazido por Hwai. An Yi. O que aconteceu antes foi minha culpa. Eu peço desculpas a você. Eu prometo que isso não acontecerá novamente no futuro. Agora, você vai voltar para casa comigo? Quanto ao acordo de divórcio, eu pedi para retirar. An Yi estava cheia de hesitação. An Yi, não a aceite. O pânico visível nos olhos de Zanruona. Zanruona sabia claramente como An Yi foi nesses anos, por causa das feridas emocionais que Hwai sofreu. Se ele voltar, não estaria repetindo os mesmos erros? Zan Yao ao lado também acenava com a cabeça. É verdade. Irmão An Yi, minha irmã é a melhor. An Li olhou para a mão apertada de Hwai. Respirou fundo. Olhou para cima e me encarou. Irmã Ruona, obrigado pelo seu cuidado nesses dias. Uma frase fez o coração de Zanruona se despedaçar completamente. An Yi mordeu o lábio. Desde pequeno, meu jeito sempre foi fraco e fácil de enganar. Não sei dizer não. Foi você quem sempre me ajudou. Eu sou muito grato a você. Agora, eu tenho coragem de dizer não, mas por medo, sempre acabo chorando ao recusar. Isso, aos seus olhos, se tornou outro significado. Peço desculpas pelo mal-entendido. Sinto muito. Yunshin é um bom homem. Eu também quero pedir desculpas a ele. Zanruona, vamos parar de nos ver a partir de agora. Não sei como essa comédia terminou. A multidão se dispersou. A mansão ficou apenas com Zanruona, olhando para a filha que se tornou desanimada novamente. A mãe de Zan está ao mesmo tempo irritada e preocupada. Ela está irritada porque, a cada vez, Zanruona acaba assim por causa de desilusões amorosas. Ela se preocupa que o corpo dela também sofra. E desta vez, não há mais ninguém como eu para tirá-la dessa situação. Os golpes consecutivos fizeram Zanruona parecer outra pessoa. Esses rumores também chegaram do outro lado do oceano através dos internautas. Itália. Quando saí do ateliê, um amigo que estava comigo estava segurando o celular para me mostrar os rumores sobre Zanruona. Yunshin, olha rápido. O amigo, segurando os materiais de pintura, deu uma olhada na tela. Depois, exclamou um ó. Essa é a sua reação? O amigo me olhou confuso. Eu dei de ombros, sem saber o que dizer. O que você espera que eu reaja? O círculo é tão pequeno. Todo mundo sabe da minha situação. Afinal, na época, o acidente de Zanruona por Amore, o fato de ela ter se casado com outra pessoa foram muito comentados. E eles também sabem um pouco sobre as coisas que eu fiz. No entanto, a reação deles em comparação com a de Zanruona é bem diferente. A reação daquele grupo de pessoas foi completamente diferente. Uma pessoa tão boa como Zanruona não é valorizada. Ela precisa se envolver com o marido de outra pessoa. É realmente sem vergonha. A amiga exagerou e abriu os braços, com uma expressão de indignação no rosto. Se eu fosse você, eu não hesitaria em dar-lhe 2 tapas. Eu ri baixinho. Desde o momento em que saí do país, eu não me importei mais com aquelas coisas no país. Na calada da noite, quando terminei a última pintura, um toque estridente de repente quebrou esse silêncio. Era uma ligação de outro colega que voltou para o país. Assim que atendi, do outro lado veio a voz animada do colega. Yunshin, eu tenho que te contar. Zanruona enlouqueceu. Enlouqueceu. Eu franzi a testa. Foi então que eu soube que desde que me divorciei de Zanruona e fui para o exterior,
Além de a Lua ter ido com a ex-esposa para os Estados Unidos, Zhan Ruonan começou a se sentir desanimada. Ela ficou trancada em casa, bebendo. Se fosse no passado, eu já preparei a sopa para ela se recuperar da bebedeira. Agora que não tenho mais os meus cuidados atenciosos, ela, de repente, se lembrou das minhas qualidades. Além disso, as pessoas comentando sobre como eu sou bom. O desejo dela de me encontrar ficou cada vez mais forte. Infelizmente, eu não fui para o país que a mãe da Zhan havia planejado. Ela nem sabe onde eu estou, para me encontrar. Ela nem se importou com a empresa. Ela até lidou com aqueles que me machucaram no passado. Todas aquelas pessoas foram limpas, resolvidas. Até a Zhan Yao, que não gostava de mim na época. Ela também foi forçada a ir para a Austrália. Essa série de ações loucas. Se isso não é loucura, o que é? Eu brinco com as rosas na janela. Olho para baixo. Desde o dia em que decidi retribuir. Eu só vejo a Zhan Ruonan como uma tarefa. Só quero terminar essa retribuição logo. E partir mais cedo. No dia em que fui para o exterior. No começo, eu queria ir para o país que a mãe da Zhan havia organizado. Mas depois de aterrissar, eu acabei comprando um novo bilhete para a Itália. A partir de então, eu me dediquei completamente à minha carreira. Não prestei mais atenção nas coisas da Zhan Ruonan. Agora, ao ouvir sobre ela, só consigo pensar em uma frase. Um amor tardio não vale nada. Além do mais, eu não a amo. Como poderia me importar com seu arrependimento? Eu fui ao estúdio com minha prancheta como de costume. Ao sair, vi meu amigo Enuan esperando na porta. Depois de pegar o pão que o Enuan tinha na mão, eu entreguei o presente de aniversário que preparei para ele. Nós dois rimos e conversamos até o estúdio, mas fomos informados de que a aula do estúdio foi cancelada, porque um famoso artista viria à escola para dar uma palestra. Nós guardamos nossas pranchetas novamente, e fomos em direção à escola. A sala de aula estava lotada. Eu e o Enuan nos esforçamos para entrar, e conseguimos os últimos 2 lugares na parte de trás. Assim que a batida na porta soou, a sala rapidamente ficou em silêncio. No momento em que vi quem estava chegando, a sala, que estava agitada, instantaneamente ficou em silêncio. Apenas porque o palestrante era muito bonito. No mundo da arte, já vimos inúmeras pessoas bonitas, mas nenhum é mais bonito do que o homem à minha frente. Só depois que reconheci aquela pessoa, de repente, prendi a respiração. Apenas porque eu conheço essa pessoa. Há quanto tempo não nos vemos? Yun Shen. A pessoa à minha frente me olha com um sorriso. Me fez sentir meus olhos se encherem de lágrimas. Fu Shangxin. É meu amigo de infância que cresceu comigo no orfanato. Ele e Shen Yui são alguns anos mais velhos que eu. Então, ambos me protegiam juntos. Mas o destino foi diferente. Ele e Shen Yui foram adotados por famílias amorosas. Apenas eu permaneci no abrigo. Até que fui apoiado pela família Zhan. Olhando para o menino magro à minha frente, os olhos de Fu Shangxin estavam cheios de dor. Na época, sob os cuidados dele e de Shen Yui, eu também era um menino feliz. Mas depois o destino me pregou uma peça. Ele e Shen Yui foram adotados um após o outro. Naquela época, todos éramos pequenos. Também não tinha contato. Os 3 assim perderam o contato. Durante todos esses anos, ele esteve procurando as outras 2 pessoas. No final, ele só encontrou Shen Yui. Até que mais tarde ele viu no site oficial da família Zhan uma notícia sobre o casamento de Zhan Ruonan. Só então soube que eu casei com Zhan Ruonan. Ele também sabia das coisas que Zhan Ruonan fez. Ele ficou cada vez mais preocupado comigo. Uma pessoa que era originalmente animada e alegre, foi atormentada por esse casamento e ficou cheia de cicatrizes. Ao saber que eu vim para a Itália para me especializar, ele e Shen Yui decidiram se mudar para Roma. Os 2 conversaram por um bom tempo. Foi então que soube que ele e Shen Yui se casaram. Os 2 se mudaram para me ver mais cedo. Também se mudaram para Roma. Desta vez, não consegui mais conter as lágrimas. Queria desabafar todas as injustiças desses anos. Depois de encontrar Shen Yui no jantar à noite, as lágrimas que eu havia contido voltaram a cair. Os 3 conversaram por muito tempo novamente. Shen Yui trouxe os pratos que eu gosto para mim. Preocupou-se e disse: Yun Shen, então, quais são seus planos para o futuro? Eu terminei o último pedaço de bife no prato, senhor. Ele balançou a cabeça. Não tenho planos por enquanto. O que estou pensando agora é me formar primeiro. Depois, fazer uma exposição de arte minha. Ou encontrar um trabalho que eu goste. Quanto a voltar para casa, um olhar de confusão passou pelos meus olhos. Voltar para casa? Com certeza vou voltar para ver a mamãe do diretor. Afinal, no dia em que me despedi da mamãe do diretor, ela secretamente colocou uma quantia de dinheiro na minha bolsa. Mas voltar para casa também significa encontrar Zhan Ruonan. Lembro das coisas loucas que ela fez. Minha testa se franziu novamente. O casal trocou um olhar. Apressadamente mudaram de assunto. Vamos comer primeiro. Vamos pensar nas coisas do futuro depois.
Todos nós vamos te apoiar. De repente, já era um outono profundo novamente. Eu cheguei à minha cerimônia de formatura. Olhando para a cena à minha frente, eu estava cheio de emoções. A cerimônia de formatura que atrasou 5 anos. Finalmente esperei por isso e um Shen. Feliz formatura. E um Shen. Feliz formatura. Meus amigos me presentearam com flores para me parabenizar. Isso me fez ficar com os olhos marejados novamente. A última refeição com os amigos. Eu também me soltei e bebi algumas taças de vinho. O vinho amargo desceu pela garganta. Uma onda de acidez subiu ao coração, pensando que será difícil encontrar algumas pessoas no futuro. Todos choravam e riam ao mesmo tempo. A festa durou até tarde da noite. Uma semana depois, eu arrumei minhas malas. Despedi-me dos amigos e da Itália. Voltei para casa com Fu Shanxin e Shen Yui. Não é uma estadia longa, apenas temporário. Primeiro, pensei em voltar para ver a diretora, minha mãe. Segundo, fui encarregado por um amigo para organizar uma exposição de arte com ele. Ao ver a diretora, que não via há 2 anos, fiquei com os olhos marejados novamente. A diretora segurou minha mão e ouviu que eu terminei meus estudos. Realizou seu sonho. Seus olhos estão cheios de satisfação. Enquanto conversávamos, o diretor de repente falou: "Ah, sim. Pouco depois de você ir para o exterior, Zhang Huonan veio ao abrigo me procurar. Perguntou sobre o seu paradeiro. Não ouvia o nome de Zhang Huonan há muito tempo. Fiquei um pouco atordoado por um momento. O diretor continuou falando ao meu lado. Mas vendo a aparência dela, já dá para perceber que ela não é boa para você. Por isso, eu não disse nada a ela. Depois de jantar com o diretor, eu finalmente voltei para a mansão da família Fu. Como era apenas uma breve visita ao país, Fu Shanxin e Shen Yui me levaram direto para a casa deles. Ao me ver voltar, Shen Yui veio ao meu encontro. Ela estava preocupada e me levou para a cozinha para tomar sopa. Depois de conversarem por um bom tempo sobre a exposição de arte da próxima semana, eu finalmente fui para o meu quarto descansar. Edifício Zhang. Zhang Huonan ficou olhando para a foto na mesa por um longo tempo. Já se passaram 2 anos. Exatamente 2 anos. Ela mobilizou toda a influência da família Zhang. Ninguém encontrou meu paradeiro. Olhando para a pessoa ingênua na foto, um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Esta é a nossa foto de casamento. E é a única foto que temos juntos em 5 anos. As pessoas só aprendem a valorizar após perder. Ela agora também entende essa frase. Quando eu acabei de sair, ela achava que era apenas acostumada com meus cuidados. Por isso, não se adaptou à minha partida. Até ver o acordo de gratidão que assinei com a mãe da Zhang. E todas as coisas que aconteceram depois. Ela percebeu que seu hábito por mim já havia se transformado em amor. Mas antes, por causa da presença de Anyi. Por isso, ela ignorou esse amor. Agora, quando ela finalmente admite esse amor, eu já havia deixado seu mundo. A porta do escritório foi batida do lado de fora. Então, a assistente entrou. Senhor Zhang, você está convidado para visitar a exposição de novos artistas no centro da cidade amanhã. Ou seja, após o divórcio. Zhang Huonan finalmente percebeu o quanto não me conhece. Quando voltei da coleta de informações, ela achou que eu de repente tinha me interessado por pintura. Depois soube que eu estudei artes desde pequeno. Se não fosse por ter desistido de estudar no exterior para retribuir uma dívida, eu já teria me tornado uma nova estrela nesse setor. Talvez fosse para me entender, ou talvez para se aproximar um pouco mais de mim. Ela sempre visita as exposições de arte realizadas na cidade de Jian. Do outro lado, o colega já convidou aqueles que foram convidados para esta exposição de arte. A lista de mídias e empresários convidados para a exposição. O objetivo era me preparar. Quando vi o nome de Zhang Huonan na lista, eu fiquei paralisado por um momento. Meus colegas, ao ver minha expressão, rapidamente disseram: "Se você não quer encontrá-la, você pode não sair para as entrevistas." Eu sorri e balancei a cabeça. Está tudo bem. Desde o primeiro dia em que voltei ao meu país, eu sabia que um dia nós nos encontraríamos. Não se pode escapar do destino. Além disso, do que eu tenho medo? Eu já paguei todas as dívidas com a família dela. Agora somos apenas estranhos. No dia da exposição de arte, um fluxo constante de espectadores seguiu as placas e entrou na galeria. Zhang Huonan também estava entre eles. Nos últimos anos, ela visitou muitas exposições de arte. Ela também adquiriu um certo entendimento sobre as pinturas nas paredes. Cada pintura era linda. Até que apareceu esta pintura. Sem linhas desnecessárias. Apenas uma paisagem montanhosa. A placa ao lado dizia que o nome desta pintura era Liberdade. De forma inexplicável, ela se lembrou de mim. Casados por 5 anos. Eu sempre girei em torno dela. Esperei por ela em casa 24 horas por dia. Perdi a minha identidade. Não tinha liberdade alguma. Era algo tão comum. Mas se tornou meu desejo. Em um momento de distração, uma voz masculina familiar chegou aos ouvidos dela.
Ela olhou na direção da voz. E logo viu a pessoa que tanto desejava. De repente, o mundo dela ficou em silêncio. Meu coração e meus olhos só têm um homem à minha frente. Eu sou alta e esbelta. Alegremente apresentando seu trabalho para a pessoa à sua frente. E um Shen. Eu franzi levemente a testa. Antes que eu pudesse me virar, fui abraçada por alguém. O cheiro doce e enjoativo do perfume invadiu meu nariz. Zanruona me abraçou apertado. Seu corpo tremia incessantemente. E um Shen. E um Shen. Você finalmente voltou. Eu estava prestes a empurrá-la para longe. Mas uma figura se adiantou a mim. A mulher foi puxada para longe. E um Shen. Você está bem? Eu balancei a cabeça. Fu Shanxin olhou para a mulher à sua frente. Seu olhar era frio. Zanruona. Que cara você tem para ver Yun Shen? Ao vê-la, Fu Shanxin se lembraria das humilhações que passei por 5 anos. Meu coração se enchia de raiva. Zanruona abriu a boca para tentar explicar. Eu, ao lado, fui à frente e a interrompi. Irmão, vamos falar em outro lugar. Eu não quero que eu e minha amiga trabalhemos duro. A exposição de arte que preparei foi destruída por eles. O café no segundo andar. Fu Shanxin se colocou entre mim e Shen Yui. Ele questiona Zanruona à sua frente. Yun Shen e você já estão divorciados. Por que você ainda vem incomodá-lo? Zanruona olha para meu rosto indiferente atrás de Fu Shanxin. Seu coração parece estar sendo apertado por alguém. A dor é tanta que ela não consegue respirar. Eu nunca a enfrentei dessa maneira antes. No momento em que a vi novamente, ela tinha muitas perguntas para me fazer. Mas no final, só havia uma frase. Yun Shen, por que você quis se divorciar de mim? Shen Yui revirou os olhos. Que pergunta estúpida é essa? Eu a olho calmamente. A dívida de gratidão está paga. Eu naturalmente terei que ir embora. Desde o momento em que ela assinou o acordo de divórcio, eu sabia que a questão da minha gratidão apareceria diante dela. Então, toda a bondade que você teve comigo nesses 5 anos, é tudo por gratidão? Zanruona apertava as mãos com força. Tremendo, ela começou a falar. Sim, eu ainda estava calmo, como se tivesse pensado em algo. Então, continuou a falar. Desde que a mãe de Zan me fez assinar o acordo de gratidão, nossa relação era apenas por gratidão. Eu também sempre me lembrava disso. Então, depois de assinar, eu imediatamente preparei um acordo de divórcio. Falando nisso, Zanruona foi a primeira mulher com quem eu me relacionei. Eu tinha que me casar antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. Eu, que era ingênuo, temia ser enganado por essa ilusão de 5 anos. Então, preparei o acordo de divórcio com antecedência. Sempre que sentia que poderia me apaixonar por ela, eu pegava o acordo de divórcio para me lembrar a relação e a diferença entre nós. Eu já tentei me apaixonar por Zanruona? Talvez sim. Mas quando meu coração começou a despertar, ela me abandonou repetidamente por causa de Anli. É normal que qualquer pessoa fique cansada. Quanto mais eu, que sou assim por gratidão. Não a desprezar já é um bom sinal. 5 anos, se pensar bem, é bastante tempo. Longo o suficiente para eu achar que nesta vida seria assim. Mas também curto bastante para ser apenas um instante. Eu finalmente me livrei dela. Foi para o exterior. Palavras sem emoção, mas realistas, uma após a outra. O rosto de Zanruona estava cada vez mais pálido. Zanruona, eu nunca, não importa se no passado, presente ou futuro, eu nunca tive, e nunca vou me apaixonar por você. Entre nós, só existe gratidão. Qual foi a reação dela? Eu não me importo nem um pouco. Eu só quero resolver isso rapidamente. E depois lidar com as questões da exposição de arte. Zanruona ainda queria vir até mim e me impedir. Mas Fu Shanxin sempre ficou na frente dela. Ela só pôde ver meu perfil desaparecer atrás da porta. Essa exposição de arte não foi afetada por este contratempo. No final, foi realizada com sucesso. Para me celebrar, Fu Shanxin e Shen Yui se dedicaram a me dar. Reservaram um restaurante que eu gosto. Mas a comida ainda não tinha chegado. Um buquê viçoso de rosas foi trazido primeiro. Com licença, quem é o Sr. Shu? Estas são as flores enviadas pela Sra. Zan, para parabenizar a Srta. Zan pela realização bem-sucedida da exposição. Eu não aceitei de jeito nenhum. Apenas pedi ao garçom para devolver. Por favor, diga àquela Sra. Zan. Eu não gosto de rosas vermelhas. Rosas vermelhas são do gosto de Anli. Eu só gosto de rosas com espinhos. A atmosfera acolhedora de repente ficou tensa. O garçom, segurando as rosas, não sabia se entrava ou saía. Vendo que eu não falava há muito tempo, o garçom finalmente se afastou em silêncio. Mas isso não afetou Zanruona. Ela ainda trazia um buquê de rosas para o meu ateliê todos os dias. Cada buquê de rosas, antes de entrar, era jogado no lixo por alguém. Em mais uma exposição de arte, Zanruona me interceptou. Ela queria perguntar por que eu não aceitava suas flores. Eu a observei por um bom tempo. De repente, dei uma risada sarcástica.
Afinal, fomos casados por 5 anos. Você realmente não me conhece nem um pouco, porque eu não gosto de você. Portanto, não gosto de nada do que você me deu. Zanruona, por que não podemos nos separar em bons termos? Eu me divorciei de você. Você não deveria ser a mais feliz? Ela respirou fundo. Seus olhos pareciam ter se quebrado em estrelas. Sua voz estava um pouco trêmula. Instintivamente, ela se aproximou para segurar minha mão. Não é isso. Yunshin, eu não me sinto feliz por ter me divorciado de você. Eu já me acostumei com você na minha vida. Não. Até você partir. Eu percebi que a pessoa que eu realmente gosto é você. Ani, eu só tinha sentimentos por ele por causa da minha insatisfação na juventude. Agora ele também se foi. Por que não podemos voltar ao passado? Antigamente. Meus olhos brilharam por um momento. Os dias do passado eram uma tortura para mim. Eu não quero voltar ao passado nem um pouco. Eu me desviei da mão dela. A voz ficou mais fria. Zanruona, ouço o que você acabou de dizer. Você só tem um hábito em relação a mim. Como uma babá. Apenas que as outras babás não se comportam como eu. Assim, eu não hesito em arriscar minha vida por você. Você realmente percebe que gosta de mim? Você acredita mesmo no que está dizendo? O rosto de Zanruonan também ficou pálido. Desde que entrei na família Zan aos 18 anos, eu nunca a vi em um momento tão sombrio. Zanruonan sempre foi arrogante e condescendente. Agora seu rosto está tão feio. Mas isso é apenas porque eu não concordei com ela como antes. Mas sim desmascarar os verdadeiros pensamentos dela. Eu não a olhei mais uma vez. Virei-me e fui embora. Mas assim que saí do estúdio, eu recebi de repente uma ligação da mãe da Zan. Ao mencionar a mãe da Zan, eu só sentia gratidão. Afinal, foi a mãe da Zan que me deu uma oportunidade de retribuir. Naquele momento, eu acabava de entrar na faculdade. Depois de pagar a mensalidade, eu tinha muito pouco. Eu também não queria dever nada à família Zan. Poder retribuir à família Zan com 5 anos de gratidão. Reembolsar o dinheiro que eles gastaram comigo. Por razões emocionais e lógicas. Eu precisava ir ver a mãe da Zan. Fu Shanxin me olhou preocupado. Você já acertou as contas com a família Zan? Não há necessidade de ir novamente. E se a família Zan te colocar em uma situação difícil novamente? Depois que Fu Shanxin foi adotado, seus pais adotivos o apresentaram a muitas coisas da alta sociedade. Também lhe ensinaram muitas lições. Retribuir não se limita a fazer Zanruonan superar sua dor emocional. Mas a mãe da Zan insistia que um garoto deveria abrir mão de seus estudos futuros, desperdiçando 5 anos em um casamento. Isso é realmente demais. Como era de se esperar. Depois de algumas conversas amenas com a mãe da Zan, ela rapidamente mudou o assunto para Zanruonan. Nas entrelinhas, ela estava me pedindo para dar mais uma chance a Zanruonan. Fu Shanxin estava certo. As feridas emocionais de Zanruonan foram causadas por mim e eu, sendo a pessoa inocente, tenho que tirá-la dessa situação. A educação se foi. O futuro se foi. A liberdade se foi. E ainda por cima, sob o pretexto de retribuir, me fazendo desperdiçar 5 anos e ainda ter que agradecer à família Zan. Onde já se viu uma coisa dessas? Na verdade, eu também não queria no início. Se eu pudesse terminar a faculdade e estudar no exterior sem problemas, apenas 1 ou 2 anos depois de retribuir, eu também poderia devolver a ajuda da família Zan com juros e correção monetária. Mas a mãe da Zan é muito protetora com a filha. Não consegue suportar que Zanruonan passe por um pouco de dificuldade. E por isso, não hesitou em me puxar para baixo. A vida da própria filha não pode ser arruinada por uma pequena questão. Mas a minha vida, será que importa? Ninguém se importa de verdade. A mãe de Zanruonan olhou para o homem bonito à sua frente. Seu coração estava cheio de sentimentos mistos de satisfação e arrependimento. O que a agradava era que um homem assim seria um bom genro para a família Zan. O que a deixava triste era que, na época, Zanruonan só amava Yi. Ela havia perdido a oportunidade de ter um genro tão bom. No entanto, agora Zanruonan havia terminado com ele. Se eu pudesse voltar a ser o genro, seria ótimo. Depois de ouvir as palavras da mãe de Zan, eu não disse nada. Apenas coloquei o cartão que já havia preparado na frente dela. O dinheiro que está aqui é o dobro do que a família Zan me ajudou na época. Se não fosse por aquela retribuição, eu só teria atrasado 2 anos, para poder pagar tudo com juros e correção monetária. A família Zan sempre gostou de fazer o bem. Não sou o único que recebeu ajuda. O dinheiro era depositado na conta em intervalos regulares. Nestes anos, eu também não procurei essas pessoas para retribuir. Talvez eu tenha sido ingênuo. E ofereci isso de bandeja. Agora que percebo, não estou com vontade de me preocupar muito com isso. Depois de falar, eu não olhei mais para a reação da mãe de Zan. Pegou o cartão bancário e saiu. A mãe de Zan ficou surpresa a princípio. Uma onda de raiva inexplicável surgiu em seu coração. Mas ao pensar nas famílias Fu e Shen por trás de mim,
Eu só consegui engolir essa raiva. Eu tinha acabado de sair da casa do Zan, quando me esbarrei com a Zan Huonan que acabará de voltar. Yunshin, o que você está fazendo aqui? As palavras da mulher continham uma pitada de surpresa e alegria. Eu dei uma risada sarcástica. A mãe de Zan quer que eu, como há 7 anos, abandone meu futuro e carreira, e continue desperdiçando meu tempo ao seu lado, perdendo os melhores anos da minha vida. Zan Huonan imediatamente mudou de expressão. Lembrou-se do acordo que viu há 2 anos. Nestes 5 anos de retribuição, eu tive que abrir mão de tudo, para estar ao lado dela de corpo e alma. Uma pessoa normal ficaria louca em 1 ou 2 anos, quanto mais em 5 anos. Além disso, a atitude dela em relação a mim durante esses 5 anos torna claro quão difícil foram meus dias. A dor se espalhou por todo o meu corpo. Ela apertou a mão. Murmurou. Desculpe. Eu já havia perdido a paciência para ouvir suas palavras. Não olhei para ela nem uma vez. Passei por ela sem parar. Talvez por causa do que eu disse. Nos dias seguintes, Zan Huonan não veio me procurar. Eu também fiquei feliz em ter um tempo livre. Até que chegou este dia. O banquete da família Fu. Como irmão de Fu Shangxin, eu também fui convidado. Toda a festa. Eu fui protegido de perto por Shen Yui, com medo de que algo acontecesse comigo. Shu Yunshin, o que você está fazendo aqui? Uma voz estridente veio de trás de mim. Eu me virei, e vi Zan Yao correndo em minha direção. Afinal, ela é filha da mãe Zan. A mãe Zan não queria que ela sofresse na Austrália. Então, pediu ao pai Zan para trazê-la de volta. Olhando para mim, Zan Yao estava cheia de ressentimento. É tudo culpa minha. Eu me divorciei, e daí? E ainda fiz com que minha irmã a mandasse para a Austrália. Ela só foi trazida de volta depois de 2 anos. Atrás de mim estava a torre de champanhe. Eu instintivamente quis me esquivar, mas pisou no vazio da escada. Yunshin, Shen Yui, rápida e atenta, me puxou para trás dela. Zan Yao não conseguiu parar, e foi direto em direção à torre de champanhe. Um estrondo ensurdecedor. Os convidados olharam para cá em uníssono, e viram Zan Yao colidir com a torre de champanhe. O vidro se espalhou pelo chão. Ela também ficou coberta de manchas de sangue. Yao Yao. Zan Huonan, ao ouvir o barulho, correu até aqui. Tentou levantá-la. Assim que a tocou, Zan Yao gritou de dor. Shen Yui me examinou de cima a baixo. Depois de confirmar que eu estava bem, ela se virou para olhar Zan Yao no chão. A família Zan realmente tem boa educação. Sem razão aparente, ela veio correndo e me atingiu. Eu te provoquei de alguma forma? Se minha memória não me engana, há 2 anos. Parece que também foi a senhorita Zan e um grupo de pessoas que me empurraram para a torre de champanhe. Ao ouvir isso, eu vi a mão estendida de Zan Huonan parar no ar, olhando para mim, que estava atrás de Shen Yui, com uma expressão complexa. Eu olhei para a bagunça à minha frente, com um sorriso cheio de sarcasmo, enfrentando os sussurros e olhares de reprovação dos outros. O rosto de Zan Yao ficou ainda mais vermelho, sem se importar com mais nada. Apontando para mim, disse: é tudo sua culpa. Se não fosse por você, como eu teria sido mandada para a Austrália? Com a posição da família dela, ela poderia ter ido para a Austrália e ter uma vida tranquila. Quem diria que Zan Huonan estava decidida a lhe dar uma lição? E ainda cortou seu cartão. Todo mês, ela só podia contar com aquela pequena ajuda da mãe de Zan, vivendo com dificuldades. Culpe-me. Eu disse friamente. Quem foi que me menosprezou no início? Quem me ridicularizou? E quem foi que te mandou para a Austrália? Você mesma não pensou direito. E ainda me culpa por isso. Zan Yao, você deixou algo para trás na Austrália? Ao ouvir que eu a insultava indiretamente, chamando-a de idiota, Zan Yao estava prestes a se levantar e continuar a surtar. Chega! Zan Huonan olhou para Zan Yao ao seu lado. Suas palavras carregavam um aviso. Você ainda não se cansou da Austrália? Irmã, você realmente está falando isso por causa do Shu Yunshin? O que ele tem de bom? Ele é feio como uma abóbora anã. Não tem dinheiro. Não tem aparência. Um órfão. Pá! Eu de repente fui até Zan Yao e lhe dei um tapa. E se eu sou um órfão? E daí? Isso é melhor do que ser uma pessoa sem educação como você. Eu me virei para olhar para Zan Huonan. Zan Huonan, cuide das pessoas da sua casa. Zan Huonan apertou a mão. Com uma expressão fria, ela deu ordens ao secretário ao lado. Song Nian, leve a senhorita para o hospital. Song Nian não hesitou mais. Ele rapidamente se aproximou e tapou a boca de Zan Yao, e a arrastou para fora. Yunshin. Zan Huonan tinha uma expressão de culpa sobre o que aconteceu hoje. Desculpe. Senhora Zan, você está pedindo desculpas à pessoa errada, não está? Meu tom é distante. Olhei para Fu Shangxin, que foi chamado apressadamente pelo mordomo. Hoje é a festa da família Fu. Fu Shangxin já havia ouvido do mordomo um resumo do que aconteceu a caminho. Ele passou e nem olhou para a reação de Zan Huonan, que veio se desculpar com ele.
Apenas olhou preocupado para sua esposa e irmão. Não se machucou, certo? Ao ver os dois balançarem a cabeça, Fu Shangxin finalmente olhou para Zhang Huana. A palhaçada de hoje. Meu assistente vai discutir a compensação com a senhora Zhang. Depois de falar, mandou o mordomo ao lado levar os dois para cima descansar. Esta festa não foi arruinada por um pequeno contratempo. Até a meia-noite, Zhang Huanan finalmente discutiu com o mordomo da família Fu. Após a compensação, voltou para a casa dos Zhang. Foi então que percebeu que a casa dos Zhang estava iluminada. A babá, ao vê-lo voltar, apressou-se e disse ansiosamente: Senhorita, você deve ir conversar com o senhor e o mestre. Afinal, ela ainda é uma criança. Zhang Huana entrou pela porta enquanto ouvia. Ela viu Zhang Yao de imediato, ajoelhada no chão. Havia algumas marcas de palmadas em seu rosto. E do outro lado do sofá, a mãe de Zhang estava com a cabeça baixa, chorando em voz baixa. O pai de Zhang segurava uma vara, olhando para Zhang Yao com raiva. Vejo que você foi criada de maneira errada todos esses anos. Quem é Shu Yunxin? Qual é a posição da família Fu? Você se atreve a provocá-los? A maior parte dos negócios da família Zhang está no exterior. Por isso, o pai de Zhang frequentemente ficava trabalhando fora. Todos os assuntos da casa eram cuidados pela mãe de Zhang. Somente este ano o pai de Zhang transferiu seu foco para o país. Depois de ouvir o que o mordomo disse sobre o que fizeram todos esses anos, a visão do pai de Zhang escureceu. Já que você não entende as regras, então fique na Austrália. Nunca mais volte para cá nesta vida. Pai! Zhang Yao, ajoelhada no chão, gritou. Zhang Huanan rapidamente foi até ela para ajudá-la. Pai! A irmã ainda é pequena. Pequena em quê? Já tem mais de 20 anos. Faz as coisas sem pensar. Você também. O que mais você tem na cabeça além de amor? A mãe de Zhang, ao ver seus filhos sendo xingados, não pôde deixar de defendê-los. Pei Shen. O pai de Zhang ouviu a voz da mãe de Zhang. Então se lembrou que havia esquecido da mãe de Zhang também. E você também. Mãe protetora cria filhos problemáticos. Ao ouvir que sua filha, que ele criou com tanto cuidado, por causa de um homem, foi hospitalizada 2 vezes em acidentes. E ainda vive se lamentando o tempo todo. A raiva que havia se apagado com dificuldade em seus olhos reacendeu. Esses dois não sabem se comportar. Você também está fazendo besteira. Sua filha está se lamentando por causa de um homem. Então deixei-a morrer. A família Zhang não é feita só de filhos. Não precisa arruinar a juventude e o futuro de um garoto de 5 anos. Sua filha também. Nessa idade, o que ela não aprende? Só quer aprender coisas ruins. E ainda por cima, não respeita o próprio cunhado. Ainda tem que intimidar seus superiores. O que você tem ensinado todos esses anos? Zhang Huanan ouviu sua mãe e irmã sendo xingadas. Seu coração se enchia de compaixão. Mas um olhar do pai de Zhang a fez ficar parada no lugar. Vá para o escritório com sua irmã. Vou lidar com vocês mais tarde. Na sala vazia, só restaram o pai e a mãe de Zhang. O pai de Zhang olhou para sua nova esposa. Seus olhos estavam cheios de decepção. Antes de ir para o exterior, ele sabia que estaria muito culpado. Então deixou seu assistente mordomo que sempre o acompanhavam, para ajudá-lo a lidar com os assuntos no país. Mas não esperou nem um mês no exterior. O assistente e o mordomo vieram correndo atrás dele. Ao perguntar, soube que a mãe de Zhang estava agindo com rigor. Demitiram os dois imediatamente, e colocou as pessoas dela no lugar. Mais tarde, ele ouviu no exterior sobre Zhang Huanan. Huanan teve 2 acidentes de carro por causa de sua obsessão, e sobre ter abandonado seu marido. Ele finalmente percebeu que Zhang Huanan estava sendo a mãe de Zhang, de forma invisível, criou uma filha inútil. A família Zhang sempre foi cruel e decidida. Nunca se deixariam abalar por sentimentos. Sempre priorizariam os interesses da família. Mesmo que sofressem grandes desilusões amorosas, conseguiriam se recuperar rapidamente. E não precisariam da ajuda de um homem por 5 anos. E Zhang Yao, todos esses anos, também se comportou de maneira autoritária. Bullying colegas na escola. E a mãe de Zhang apenas deu uma quantia em dinheiro para despachar aquelas pessoas que foram intimidadas. Nunca disse uma palavra dura para Zhang Yao. Isso também fez com que, após eu me juntar à família, eu fosse intimidado por esses irmãos. E a mãe de Zhang, como responsável, não se importava nem um pouco. Daqui em diante, eu ficaria no país. Sua saúde não está boa. Então vá para a casa de campo para se recuperar. Uma frase apenas condenou a vida restante da mãe de Zhang. Ela olhou para o homem à sua frente, com lágrimas nos olhos. Você realmente me odeia assim? O pai de Zhang olhou para a esposa à sua frente. Se eu realmente te odiasse, já no dia em que voltei para o país, o acordo de divórcio já estava na sua frente. Depois de falar, ele não olhou mais para a reação da mãe de Zhang. Ele foi direto para o escritório. No escritório, Zhang Huanan e Zhang Yao olhavam para o pai à sua frente, em silêncio. Na memória das irmãs, o pai sempre esteve no exterior.
Raramente voltava. As duas eram mais próximas da mãe de Zan. A atmosfera no escritório estava temporariamente opressiva. O ponteiro das horas do relógio na parede girou várias vezes. O pai de Zan finalmente falou com uma expressão séria. Zan Yao, você ficará na Austrália daqui para frente. Eu vou pedir alguém para guardar seu passaporte. Você não pode voltar para o país sem a minha permissão. Quanto a você? O pai de Zan levantou a cabeça e olhou para a filha à sua frente. Nos olhos dele, só havia decepção. Por causa de um homem. Dê uma olhada se o relatório financeiro da empresa está bom. A partir de agora, o cargo de presidente deve ser ocupado primeiro pelo filho do seu tio. Você vai começar a trabalhar para mim, começando do nível básico. Quando você tiver capacidade, falaremos sobre o cargo de presidente. Os cartões de vocês dois estão todos congelados. Todo mês, meu assistente vai depositar 10.000 para vocês. As ações também estão temporariamente suspensas. Quando vocês realmente entenderem as coisas, falaremos novamente. A cada palavra que o pai de Zan dizia, o rosto de Zan Yao ficava mais pálido. Ao lado, Zan Ruona não disse nada. Mas a mão que estava ao seu lado estava apertada. A troca do presidente da Zan rapidamente agitou todo o círculo. Shen Yu estava animada me contando, enquanto me ajudava a arrumar as malas. Você voltou há menos de um mês. Vai voltar para a Itália de novo? Coloquei a última peça de roupa dobrada na mala. Não tem como não ir. Eu voltei apenas para ajudar um colega a realizar uma exposição de arte. Depois da exposição, eu deveria ir embora. Mas os assuntos da família Fu são complicados. O casal Fu Shansen só pode ficar no país por enquanto. Depois que as coisas se resolverem, venham me encontrar no exterior. E se eu não for embora? Então é certo que vou encontrar Zan Ruona. Agora ela não é mais a presidente. E ela tem muito mais tempo livre. Eu realmente não tenho energia para continuar me envolvendo com ela. Eu fechei a mala. Peguei e coloquei na porta. Shen Yui rapidamente veio até mim. Ela me olhou com uma expressão curiosa. Você ainda se lembra do An Yi? Minha mão hesitou. An Yi. Ele não ouvia esse nome há muito tempo. Só lembrava que An Yi tinha voltado para os Estados Unidos com a ex-esposa. O que aconteceu depois, eu não tinha tempo para perguntar. Shen Yui mexeu no celular. Abriu as notícias de entretenimento dos Estados Unidos. E me mostrou na frente dos olhos. An Yi ficou deficiente. Eu arregalei os olhos. Só depois de ler a notícia que eu soube. Depois que An Yi voltou para o país com a ex-esposa. Ele não teve uma vida muito boa. Embora a ex-esposa proteja An Yi, a família He está muito insatisfeita com seu comportamento, com sussurros e olhares de reprovação. An Yi, atordoada, rolou escada abaixo. E justo nesse momento, surgiu o escândalo de He. O Ai Yu com outro homem. Sob várias circunstâncias. Os dois acabaram brigando novamente. Não sabemos o que aconteceu depois. Shen Yui guardou o celular. Porque as famílias Fu e He também têm relações. An Yi soube que eu sou seu irmão. Ele me pediu para te pedir desculpas. Depois de ouvir suas palavras, fiquei em silêncio. Em teoria, eu e An Yi deveríamos ter ficado sem comunicação. Quando me casei com Zan Ruona, An Yi já estava casado e fora do país. Se não fosse por Zan Ruona estar sempre presente, a relação entre Ali e eu estaria instável. Não teríamos chegado a esse ponto. Falando e falando. Ainda assim, devemos culpar Zan Ruona. Ao saber que eu voltaria para a Itália. E que não voltaria mais. Amigos no país me despediram. No camarote. O vinho tinto foi consumido garrafa após garrafa. Eles ainda sentiram que não foi o suficiente. E acabaram indo para o clube. Eu, com medo de preocupar a Shen Yui, não fui junto para a próxima. Depois de me despedir dos amigos, eu fiquei parado na calçada. Estava prestes a pegar um táxi para casa. Um sinal sonoro soou ao meu lado. Yunshin, entre no carro. Ao ver que a pessoa no carro era Zan Ruona, eu involuntariamente franzi a testa e dei alguns passos para trás. Mas a postura dela. Eu não vou entrar no carro. O carro simplesmente não se moveu. Já havia vários carros atrás de mim buzinando impacientemente. Sem alternativa. Eu só pude sentar no banco de trás. Zan Ruona sorriu. Não disse nada. O carro partiu. Durante o trajeto, ambos permaneceram em silêncio. Até que o carro parou em frente à casa dos Fu. Depois de agradecer, estava prestes a sair do carro. Zan Ruona à minha frente de repente me chamou. Yunshin. Minha mão segurando a maçaneta do carro congelou de repente. Eu olhei confuso para a mulher à minha frente. Yunshin. Se não fosse por aquela retribuição, sem a Yi, será que ainda estaríamos juntos? Havia um toque de esperança em suas palavras. Eu parecia ter ouvido uma piada enorme. Ri em voz alta. Disse palavra por palavra. Desde que você não consegue esquecer An Yi todos esses anos, estamos destinados a não ter um resultado. E mesmo que não houvesse isso, nós também não poderíamos estar juntos. Como uma esposa. Você não me entende nem um pouco. Não sabe meu número de telefone.
Você nunca se importou comigo do começo ao fim. Acredita que eu sou dispensável. Apenas porque eu fui tão bom com você nos últimos 5 anos. É por isso que você se sente estranha com a minha partida. Isso não é amor verdadeiro. O que é amor verdadeiro? É ser fiel até o fim. É trocar sinceridade por sinceridade. É lembrar claramente de cada coisa sobre mim. É ter certeza de que quer estar comigo até o fim da vida. É eliminar todos os fatores desfavoráveis. É estar firme ao meu lado. É acreditar em mim. É me proteger. É me ouvir explicar. Quando temos um mal-entendido, não haverá fofocas quando eu tiver problemas. Pode escolher-me com firmeza e sem hesitação. Essas coisas. O que você consegue fazer? Uma moça que foi cuidadosamente criada desde pequena. Só pensa em que os outros a amem. Nunca pensou em como amar os outros. Se ao menos Zanruona soubesse um pouco, ela não estaria em um casamento, indo repetidamente para o exterior em busca de Ziyu Egon. E não iria, após o casamento de Ziyu Egon, ir secretamente confortá-lo repetidamente, causando mal-entendidos desnecessários para Yi e seu marido. Eu realmente não me importo com a reação dela. Continuei falando. Se não fosse por essa retribuição, nós definitivamente não teríamos nos encontrado. Eu teria minha própria vida. Zanruona me olhou atordoada. O amargo transbordava na garganta. Ela abriu a boca. Queria dizer algo, mas no final não conseguiu dizer. Apenas me observou em silêncio enquanto eu abria a porta e saía do carro. Justo quando eu ia entrar na mansão, um farol forte iluminou meu rosto de repente. Eu levantei a mão instintivamente para proteger os olhos, mas ouvi um grito agudo de freio, e o som da preocupação de Zanruona. Yunshin, a verdadeira culpada deste acidente foi Zhan Yao. Hoje, ela já teve sua mente dominada pela insatisfação. Ao pensar que tudo isso foi causado por mim, ela não se importou com mais nada. Libertou-se das amarras do segurança, e veio em minha direção com um carro. Quem diria? Mas foi empurrada para o lado por Zanruona, que agiu rapidamente. Eu, além de alguns arranhões leves, não tive mais ferimentos. Por outro lado, Zanruona, porque Zhan Yao estava acelerando o tempo todo, não só ficou com as pernas paralisadas, como também ficou mais de um mês na UTI. Antes mesmo das famílias Shen e Fu tomarem alguma atitude, ao saber dessa notícia, o pai de Zhan diretamente mandou Zhan Yao para a prisão. Quanto a quando ela sairá, isso já não se sabe. Durante o tempo em que estive internado, eu também fui visitar Zanruona. Afinal, foi quem arriscou a vida para me salvar. Olhando para ela, que estava cheia de tubos de respiração, eu suspirei profundamente. Seus olhos estavam cheios de complexidade. As palavras que eu disse no carro naquela hora, Zanruona, afinal, acabou ouvindo. Mas para mim, ainda era tarde, muito tarde. O motivo pelo qual Zanruona me salvou foi apenas uma compensação tardia. Eu a observei por um longo tempo. Só então me levantei e fui embora. Por causa do acidente de carro que ela teve, o plano de voltar para a Itália teve que ser adiado. Nos meses seguintes, eu estive me recuperando na casa dos Fu. Em uma manhã, eu ouvi que Zanruona havia acordado. Ao saber que quem me atropelou foi Zhan Yao, e que ela ficou com deficiência nas pernas, ela não teve nenhuma reação. Na verdade, ficou ainda mais quieta. Até que chegou este dia. Eu comecei a arrumar minhas coisas novamente. Mas o pequeno bolo encontrou um anel na gaveta. Pequeno bolo, este é o anel que encontrei quando pulei no mar. Mais tarde, Zanruona usou este anel para me pedir em casamento. Durante 7 anos, o anel, devido à falta de cuidados, já teve os diamantes incrustados caindo. O corpo do anel também enferrujou. Eu acaricio este anel. Acariciando-o por um bom tempo. Talvez a pergunta que Zanruona me fez no carro na época seja a melhor resposta para este anel. Durante esses 5 anos de casamento, sempre fui eu a dar de forma unilateral. Ela estava apenas desfrutando dos frutos do que eu oferecia, sem o cultivo cuidadoso de ambos os lados. Nosso casamento há muito tempo se parece com este anel, enferrujado. Portanto, não importa se existem aqueles fatores externos. Nosso casamento não tem meu esforço. Simplesmente não pode chegar ao fim. Eu coloquei o anel de volta na caixa. Peça ao mordomo para entregar a Zanruona. Quando Zanruona viu este anel, ela ficou paralisada por um bom tempo. Em sua memória, ela não me deu nenhum presente. O único anel que ela me deu foi repassado para Yi. Uma amiga veio visitá-la. Ao ver aquele anel, de repente exclamou: "Não é aquele que jogamos na aposta? Que jogamos no mar?" Ela olhou fixamente para o anel em sua mão. A cena daquele dia imediatamente veio à mente. Naquele dia, por causa da aposta, elas jogaram aquele anel no mar. A aposta é qual acompanhante encontra o terreno ao norte da cidade. O terreno pertence a quem? Para aumentar as chances de encontrar, elas amarraram o anel firmemente na linha de pesca e lançaram no mar com uma vara de pesca. Mesmo assim, ninguém se atreveu a pular no mar.
Apenas eu. Perguntei calmamente à pessoa que fez a aposta se essa aposta era verdadeira. Após receber uma resposta afirmativa e ter a escritura de transferência de terra com a impressão digital, eu não hesitei e pulei no mar, vendo minha figura magra sendo engolida pelas ondas. A mão dela segurando a grade estava pálida. Um pânico sem precedentes subiu em seu coração. Naquele momento, ela até pensou em pular comigo. No entanto, no segundo seguinte, eu emergi do mar, com a mão firmemente segurando aquele anel. Ela me abraçou com força, com o coração cheio de medo, e uma ponta de emoção inexplicável. Até hoje, ela só entendeu que aquela emoção era amor. Era amor. Na verdade, desde o momento em que pulei no mar para procurar o anel, ela já tinha se apaixonado por mim. Um arrependimento tardio a invadiu. Ela cobriu o rosto e começou a chorar. Na calada da noite, o mordomo finalmente voltou para a casa dos Fu e trouxe uma carga de presentes. Eu olhei para aqueles presentes com uma expressão de confusão. O mordomo rapidamente explicou que Zanruana chorou por muito tempo ao ver o anel de casamento. Liguei para alguém preparar, dizendo que era uma compensação para você. Eu fiquei olhando para aquela pilha de presentes por um bom tempo. Por fim, acabei abrindo um por um. Eu descobri. Esses presentes foram desde o meu primeiro até o 18º aniversário. E também os aniversários de casamento ao longo de 5 anos. Como o Ano Novo, o Dia dos Namorados e outros. Todos têm presentes correspondentes. Cada um deles é algo que eu gosto. Coisas que podem ser resolvidas com uma simples ligação. Mas ela se atrasou por 7 anos inteiros. Eu coloquei o último presente de lado. Levantei-me e disse ao mordomo: vende tudo isso. Que o dinheiro arrecadado seja doado para o abrigo. O dia da despedida está cada vez mais próximo. Esta separação. Não sei quando poderemos nos encontrar novamente. Fu Shangxin e Shen Yue cancelaram todos os compromissos. Eles me acompanharam por toda a cidade. Desde a praia até o ponto mais alto da roda gigante. Desde o espetinho de frutas na rua até a sobremesa em um restaurante sofisticado. Este é o período mais feliz que tive em mais de 20 anos. Shen Yue me servia comida enquanto me aconselhava: coma mais. Quando eu for para o exterior, será difícil encontrar esse sabor. Embora eles tenham contratado um chefe e uma babá para mim. Mas em terras estrangeiras, queria reproduzir exatamente o mesmo sabor. Isso era completamente impossível. Eu assenti obedientemente. Comi de uma vez os pratos que Shen Yue me trouxe. No dia da despedida no aeroporto, encontrei Zanruana, que não via há muito tempo. Não sabia qual era o propósito da visita dela. Fu Shangxin e Shen Yue me protegeram cautelosamente atrás deles, olhando para a mulher sentada na cadeira de rodas. Uma pitada de compaixão passou pela minha mente, mas logo desapareceu. Eu sorri. Yunshin. Adeus. Retornando à Itália novamente. Não voltei para o antigo apartamento, mas me mudei para a vila que Fu Shangxin e sua esposa prepararam para mim. Os 2 empregados que trouxeram rapidamente começaram a limpar a casa. O cozinheiro também começou a preparar as refeições para mim. Na semana seguinte, além de jantar com amigos que não via há muito tempo, eu também fui procurar um local para realizar uma exposição de arte. Embora estivesse ocupado, também estava me divertindo. Até que naquela noite, recebi uma ligação. Não foi uma ligação do irmão adotivo Fu Shangxin. Também não foi uma ligação da Shen Yue. Mas foi a mãe do diretor. A mãe do diretor disse que a mãe da Zan faleceu. Ela espera que eu possa voltar para dar o último adeus à mãe da Zan. O diretor não sabe sobre a minha relação com a família Zan. Apenas acha que a mãe da Zan me ajudou financeiramente. No final, eu acabei voltando para o país. Ao ver a casa da Zan coberta de luto, meu coração também ficou pesado. Afinal, a mãe da Zan foi uma das pessoas que me ajudou. Ao entrar na sala de luto, eu vi muitas pessoas que foram ajudadas pela família Zan. Eles apenas acenaram com a cabeça. Não houve troca de palavras. No telefone, o diretor também me contou brevemente a causa da morte da mãe da Zan. A mãe da Zan já estava com a saúde debilitada, depois que foi enviada pelo pai da Zan para um sanatório. Sua saúde se deteriorou ainda mais. O fato de Zan Yao estar na prisão e Zanruana ser deficiente sempre foi escondido dela. Até aquele dia, a mãe da Zan quis conversar com Zan Yao, mas quando ligou, ninguém a atendeu. Ela perguntou à empregada. E então soube a verdade. Em um momento de raiva e desespero, a mãe de Zan teve uma recaída cardíaca. Morreu na hora. Entrei na sala de velório. Vi de relance o pai de Zan, com cabelos brancos, e Zanruana, sentada em uma cadeira de rodas, com expressão apática. Eu segurava crisântemos, em pé diante da foto da mãe de Zan. Fiz 3 reverências. Coloquei os crisântemos à frente da foto. Fiquei olhando fixamente para a foto da mãe de Zan por um bom tempo. Em relação à mãe de Zan, meus sentimentos eram confusos. Falar sobre gratidão. A mãe de Zan arruinou 5 anos da minha juventude. Falar sobre ódio.
A mãe de Zan também me ajudou a continuar meus estudos. Mas uma pessoa morta não pode voltar à vida. O passado se dissipou com a morte da mãe de Zan. Dei uma última olhada para a foto da mãe de Zan. Fui até o pai de Zan e fiz uma leve reverência. Tio, meus sentimentos. O pai de Zan acenou com a cabeça. Não disse nada. Fui até Zanruona novamente. Olhei para ela por um tempo antes de dizer suavemente: meus pêsames. Zanruona sorriu amargamente. Também não disse nada. Porque era um parente próximo que faleceu. Zan Yao, que estava longe na prisão, foi trazida por um guarda. Depois de passar por essa experiência na prisão, Zan Yao perdeu sua arrogância. Apenas sentiu um vazio. Ao ver Zanruona, também não demonstrou emoção. Até ver a foto póstuma da mãe de Zan. Zan Yao de repente se ajoelhou e começou a chorar. Mãe! Os convidados que estavam ao lado, em luto, não conseguiram olhar. No dia do sepultamento da mãe de Zan, começou a chover levemente. A mãe de Zan faleceu. Outras famílias também enviaram pessoas para prestar condolências. Nesse dia, Fu Shangxin e Shen Yue descobriram que eu havia voltado às escondidas. Mas não disseram nada. Eu ainda expliquei a situação para os dois. Shen Yue me abraçou. Se você for ameaçado, nós não vamos deixar isso barato para ela. No cemitério, Shen Yue e eu compartilhamos um guarda-chuva, observando o caixão da mãe de Zan sendo lentamente colocado na terra. Ao lado, Zan Yao chorava até quase desmaiar. 2 guardas atrás dela seguravam firmemente. Após o sepultamento, os convidados de condolências foram embora. Eu e Shen Yue caminhamos por último, falando sobre os planos futuros. Yunshin, Zanruona de repente me chamou por trás. Eu me virei. Vi Zanruona me olhando sob a chuva. Você pode me acompanhar por um tempo? Shen Yue me olhou com preocupação. Assim que eu franzi a testa, Shen Yue recusaria por mim. Eu apertei a sombrinha. E finalmente soltou. A chuva só aumentava. Eu segurei a sombrinha e fui até Zanruona. O mordomo da família Zan, que chegou correndo, segurava a sombrinha para Zanruona, enquanto a empurrava para fora do cemitério. Yunshin, eu não tenho mais família. O mordomo parou a cadeira de rodas. Eu também parei e a olhei. Minha mãe faleceu. Minha irmã está na prisão. Eu sou deficiente. Meu pai não voltou para casa há muito tempo para treinar um novo herdeiro. Esta foi a primeira cerimônia fúnebre a ser encerrada. Ela abriu a boca, mas não havia nada a dizer. Nossa maneira de nos relacionar todos esses anos não foi assim? Talvez pensar nisso. Zanruona de repente soltou uma risada amarga. Se pudéssemos recomeçar, seria tão bom. Assim ela poderia me amar e me proteger de todo o coração. Não teríamos chegado a esse ponto. Ela também não ficaria sozinha até envelhecer. Infelizmente, não há remédio para arrependimentos no mundo. Zanruona. O som da chuva isolou os ruídos do lado de fora. Ela ouviu minhas palavras com tanta clareza pela primeira vez. Na vida, não há oportunidades de recomeçar e se arrepender. Só podemos seguir em frente. Não importa se é ela ou eu. Ambos só podemos continuar seguindo em frente. Não haverá oportunidades de recomeço entre nós. Este é o 3º ano após o divórcio. Estamos falando de forma tão calma pela primeira vez. Vamos nos separar em bons termos. Quando nos reencontramos, eu já disse isso a ela. Naquele momento, ela estava totalmente focada em me reconquistar. Ela não entendeu a despedida nas minhas palavras. A chuva parou de repente. Eu fechei o guarda-chuva e fui em direção ao portão do céu. Daqui em diante, não nos encontremos mais. Minha silhueta foi gradualmente desaparecendo de sua vista. Tudo bem. Até logo. Shu Yunshin.